Salve, salve, galera. Sejam bem-vindos ao DespertarCast. Eu e meu parceiro Quilô. Salve, salve, galera. Quilô na área. Antes de tudo... Você achou que eu não ia falar, né? Você achou que eu não ia falar? Só pode esquecer. Antes de começar o Despertar de hoje, que eu trouxe um cara assim que ele viu de perto tudo isso acontecer, eu queria que vocês compartilhassem esse vídeo. Se inscrevesse, legal, né? Compartilhar. Não, vamos se inscrever primeiro. Vou se inscrever primeiro, Dá um né, tempinho galera? pra galera se inscrever. A gente tá precisando de inscritos, mano. É verdade, a gente tá precisando Só de a inscritos. inscrição Né? é importante pra gente, Vamos ajudar galera. a gente, pô. Nós é gente boa. A gente é sensacional, não é não? Porra, trazendo um conteúdo incrível pra vocês, assim, velho. Vale a E pena. segue a gente também no Instagram, porque a gente começou a fazer os cortes e tá sensacional. Os cortes estão incríveis. Cada corte que a gente tá fazendo com muito carinho. Eu e o Quilô tá todos os dias fazendo esses cortes, então tá muito bacana, tá muito legal. Vamos dar essa força pra gente, porque a gente quer levar essa mensagem pro mundo e essa mensagem vai fazer uma diferença na vida de cada um. Então isso é bem importante. É isso mesmo, galera. Compartilha também com seu amigo que se identifica com o vídeo de hoje. Talvez ele se identifique com a mensagem que o nosso convidado vai trazer. Então, é muito importante você compartilhar isso, deixar seu like aí também, tá bom, galera? Esse cara, ele viu, ele viu acho que várias fases da minha vida assim, e falou assim, nossa, esse cara é muito louco. Meu Deus do céu, cada hora ele tá fazendo uma coisa e tudo mais, então eu nem vou falar sobre ele, eu vou deixar ele contar a história dele, porque é uma história de superação, é uma história que acho que muita gente vai se identificar, porque chegar onde ele chegou e tá onde ele tá, é tudo por mérito dele mesmo, porque... É como diz aquele livro, né? Na raça, né? Ele é um cara na raça, assim. Igual aquele livro do dono da XP lá. Ele fez um livro que chama Na Raça. E é incrível, mano. É na raça mesmo. Na raça mesmo. Esse E cara aí é embaçado. eu vejo muito... Nosso amigo... Tião! Seja muito bem-vindo, Tiãozinho. Meu parceiro, irmão. Te amo muito. Amigo. Tô muito feliz que você tá aqui, de verdade. Muito feliz mesmo. Gratidão, meus amigos. É uma felicidade imensa estar aqui com vocês hoje. E como o Rafa disse, né, a gente já passou por poucas e boas, né? É isso E mesmo. estamos aqui firme e forte, realizando os nossos sonhos e vivendo um dia após o outro. Tá nervoso, amigo? Fica um pouquinho, né? Eu conheço ele. Ele tá tipo assim, ó. Fica tranquilo, você tá em casa. Uhum. Isso aqui é sua casa, você tá com seus parceiros. A gente te ama muito, a gente tá muito feliz que você tá aqui. E vamos contar um pouquinho dessa história, porque tem muita coisa boa. A gente conversou agora há pouquinho e foi muito bom. Então, vamos trazer um pouco dessa mensagem, Porque eu acredito muito no... Tudo que a gente faz com amor, a gente vai muito longe, né? Sim. E esses dias a gente tava até no carro voltando, né? E a gente tava falando sobre essa coisa de bondade, a gente até falou que achou uma carteira com dinheiro, devolveu e tudo mais. E aí Deus vem retribuindo com muito amor tudo aquilo que a gente faz a entrega que a gente faz com esse amor todo, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho desse início, assim, da sua vida pra gente poder iniciar esse papo. É, isso mesmo, irmão. E pelo que eu conheço um pouco da sua história, você é um cara que viveu na roça, na fazenda, né? Exato. Teve esse contato aí com a mãe terra desde cedo e, poxa, fala um pouco pra gente aí como que foi a sua vida desde a infância, trabalhando desde cedo. Você é um cara aí, na raça mesmo. Teve vários despertares. Vários despertares. Então, assim, da onde que ele veio pra onde que ele está hoje, galera, é assim... Impressionante a história dele. Fala um pouco sobre a sua história, amigo. Bom, vamos lá. Eu sou realmente o menino da roça. Eu nasci no interior do Paraná, mais precisamente na cidade de Apucarana. Mas eu cresci num distrito rural que é próximo ali, chamado Nova Moreira. Não. Tá. Pra você parar de girar, tá girando muito. Perdão. Eu tô muito assim. Não tem problema. Vamos começar de novo, então? Não, pode continuar, ele faz o corte. Então, mais precisamente um distrito chamado Nova Moreira. Peraí que eu me cortei agora. Deixa eu parar, deixa eu me concentrar. Não pode desembalar o menino. Vamos lá. Não, eu tava feio mesmo, assim. Bom, vamos lá. Deixa eu voltar. Então, eu cresci na cidade de Apucarana, no distrito, na zona rural, Nova Moreira.
E eu tive uma infância, assim, muito diferente, assim, do que eu vejo hoje as crianças da cidade, né? Então, é uma coisa totalmente distinta. Eu cresci numa fazenda, né? Desde criança, desde cedo, devido ao casamento dos meus pais não ter dado certo. Eu e as minhas 3 irmãs, a Rose, a Roseli, a Anne e a Rosângela, precisamos começar a trabalhar desde criança, né? Eu me recordo que eu lembro desde os 4 anos de idade eu já estava na lavoura junto com elas e às vezes eu já tinha algumas tarefas que eu tinha que ajudar. Então, a minha infância começou assim, com muito trabalho. Eu comecei a trabalhar desde muito pequeno, muita responsabilidade. Aos 7 anos, eu já mudou um pouquinho, que eu já inseri a escola, o estudo, né? Comecei a ir para a escola e trabalhava na lavoura também. Ia na escola de manhã e à tarde ia para a fazenda, onde eu ficava com a minha família. Caramba. Perdi, gente. Tá nervoso Tudo pra bem, amigo, caramba. tá de boa. Relaxa, tá de boa. Quer um rapezinho? Não. Eu continuo rodando aqui. Diminuiu, já tá mais tranquilo. Tá. Aí, ó. É que você tá parecendo um ioiô. Né? Então eu inseri a escola e estudava de manhã e já ia para fazenda na tarde, né? Ficava com a minha família, com a minha mãe, com as minhas irmãs. E era muito difícil, muito sofrido, né? Só que eu tenho muita gratidão por tudo que eu vivi. No começo, quando eu era criancinha, eu não gostava não, né? Porque criança queria brincar, né? Não queria ficar ajudando a trabalhar, não queria tudo isso. Meus amiguinhos da escola, todo mundo saía da escola e ia brincar e eu já tinha responsabilidades, né? Então, mas isso me trouxe muita maturidade desde criança, né? Muita responsabilidade. Eu sempre fui uma pessoa muito responsável desde criança por conta disso. Muito organizado também. E organizado em tudo, em todos os aspectos. E esse contato que eu tive com a natureza, com a terra, isso foi muito bom pra mim. É legal que você não tinha essa consciência, né? Você estava lá e hoje você lembra... Tava lá e não assim, tinha, mas hoje eu lembro e sou grato por tudo aquilo, entendeu? Porque fui muito bem criado. A minha família, a minha mãe, as minhas irmãs, e a família também, minhas tias, eles me deram muita educação. Então, tipo, desde criança, eu não podia falar um palavrão, entendeu? Que já tomava um tapa na boca e isso tá errado. Então, eu fui muito bem educado desde criança. E esse contato com a natureza é sensacional. Eu vejo as crianças de hoje em dia, não sabe nada, né? Só fica no computador, né? Celular. Então, não sai brincar, não tem esse contato. Então, é muito diferente, né? Muito diferente. Aposto que vocês não tiveram esse contato todo desde criança, né? Irmão, deixa eu te falar. Não, eu comecei a trabalhar cedo, né? Comecei a trabalhar cedo, porém, me divertia demais. Aham. Fugia do trampo. Meu pai tem que trabalhar. Eu falava, beleza, fugia e tal. Mas tinha uma responsabilidade, mas não era assim, né? De chegar, ir pra roça e tal. Não, mas de querer o meu- trampar forte desse E jeito. trabalha com mais força, né, amigo? Filho, era sol, chuva, frio, calor, tinha que estar lá. E você ficou até quantos anos assim nessa pegada? Ó, então, voltando, aos 7 anos eu entrei na escolinha. Com 9 anos, a minha mãe, ela decidiu se mudar para o estado de São Paulo. Certo. E ela se casou novamente com o meu padrasto, o senhor Luiz. E aqui no estado de São Paulo, eles arrendaram um sítio e montaram uma lavoura. Que lugar de São Paulo? Na cidade de Macatuba, que fica próxima a Bauru. A minha mãe mora lá até hoje. Legal. E montaram uma lavoura grande. Aí minhas 3 irmãs, todo mundo trabalhava, e eu também. E aí eu fiquei trabalhando com eles até os 15 anos de idade. Só que como era muito sofrido, era difícil demais, vocês não têm noção. Tinha momentos assim que eu olhava para o céu e eu pedia. Hoje, o que é realidade na minha vida hoje. Eu olhava e conversava com Deus. Falei, Deus, me dá a oportunidade de crescer. Meu sonho é trabalhar num escritório,
no ar-condicionado, que nem eu via na televisão, né? Eu via aquilo na televisão e falava, nossa, meu sonho ter um trabalho como E esse. é engraçado que as pessoas vivem isso hoje e não dá valor. Eu lembro né? uma vez que Você vê que eu tava no sonho, sol, assim, com uma enxada na mão, eu olhei pro céu e falei, meu Deus, eu pedi o que eu vivo Chorando, hoje. né? Mas é isso mesmo. Hoje a gente dá risada, tudo, mas é demais. Era sofrido, né? Era amigo? sofrido demais. Então, aos 15 anos, eu saí da casa da minha mãe. 15 anos. 15 anos. Minha mãe não queria que eu saísse. Só que o que acontece? Quando eu trabalhava na lavoura com eles, até o proprietário, um cara que era sócio da minha mãe, ele falava assim: menino, você tem muita coisa para crescer. Isso daqui não é a vida que você tem que seguir. Então ele ficava, o Nelson, ele ficava me dando muitos conselhos assim: não queira isso para sua vida, tá? Aí Vai você, atrás. eu não Aí quero. eu pus aquilo na cabeça, né? E falei pra minha mãe, nessa época, não queria mais trabalhar ali, eu queria ir procurar um trabalho na cidade. Inclusive, esse Nelson me arrumou o primeiro emprego no supermercado. Meu primeiro trabalho foi no supermercado, tomando conta do hortifruti do supermercado. Nossa, eu arrebentava, ficava a coisa mais linda, você não tem noção. E eu amava. Você é organizado, Nossa, né? eu amava, porque aquele trabalho no supermercado não era nada perto do que eu fazia antes. Então Sim. aquilo ali pra mim já era o céu. Uma já era conquista, né? Era uma grande conquista. E ó, o detalhe, minha mãe não queria que eu saísse, parasse de ajudar eles e fosse trabalhar, né, na cidade. E até ela queria cobrar um valor pra eu poder ir trabalhar na cidade. Ah, é? Só pra vocês terem noção, ó. Olha o que eu fazia. Olha o sofrimento da criança pra sair daquela situação de vida. Meu salário era R$120. Eu dava 80 pra minha mãe. É Minha mesmo. mãe R$80 pra ajudar em casa. Porque eu já não trabalhava mais ali com eles. E Calma aí, seu salário é 120 reais. Era 120 meu primeiro reais. salário foi R$120 nesse supermercado. E eu morava em um sítio com a minha mãe durante... Tinha quantos anos? Eu tinha 15 anos. Eu morava no sítio com a minha mãe. O sítio era 5 quilômetros da cidade. Calma aí, galera. Não, Tem erro não, de não, produção não. aqui. Ô, tranca ele no banheiro. Esse cara tá inspirado hoje. Vamos voltar. Tira o celular da mão dessa criança. Vamos voltar, porque essa parte é legal, né? Então, eu morava em um sítio com a minha mãe. Eu ainda não tinha saído de casa. Eu parei de trabalhar com eles e comecei a trabalhar na cidade. Salário de R$120, 80 ficava em casa. Só que olha o sacrifício que eu fazia para poder trabalhar. Às 5 horas da manhã, passava o ônibus escolar nesse sítio que eu morava. Então, 5 horas da manhã, eu estava ali no ponto, na estrada, que eram tipo uns 500 metros da minha casa, esperando esse ônibus. O ônibus passava, pegava as crianças, me pegava e saía andando por vários sítios. Então, 7 horas da manhã, o ônibus chegava na escola, na cidade. Eu descia do ônibus e ia para a porta do supermercado. Ficava 1 hora sentado lá, para o supermercado abria às 8. Ficava 1 hora sentado. Quando o mercado abria, eu trabalhava o dia inteiro. Às 18 horas eu saía do trabalho, ia subia, passava na casa de um amigo meu, tomava um banho para ir para a escola junto com ele. Então, eu ia para a escola, saía da escola às 10h30. Essa perua, esse ônibus, micro-ônibus que levava a gente para o sítio, passava em todas as escolas antes, depois ia passar lá na escola que eu estava, que era a última. Aí você ia embora a pé. Você ia a pé. 11h30 da noite, a perua passava lá para pegar a gente. Então, eu fazia todo aquele trajeto, deixando todo mundo. Eu chegava em casa todo dia, 00:30. 5 horas da manhã, eu estava lá no ponto para pegar o ônibus de novo. Isso eu fiz durante 1 ano. 1 ano. Um ano. 00:30 eu chegava, saía às 5 da manhã, ganhava R$120 e 80 ficava em casa, me sobrava 40. E eu tava feliz. Agora eu entendi porque que ele é mão de vaca. É explicado. Deus, vai pegar uns negócios que te ama. Não, mas mas eu sofrido, entendo. né, Hoje eu amigo? entendo, amigo. Não, Tá mas de eu boa. dou muito valor pro dinheiro por conta disso, porque eu sei o tanto que eu sofri, Pra chegar sofria onde pra você ganhar chegou, e não né? ganhava nada. Sim. Então, pra chegar onde chegou, realmente. Tem que ralar muito, né? E até uma história legal que é legal de contar. Quando eu fiquei sabendo o que era o dinheiro, né? Eu devia ter uns 6 anos de idade, voltando um pouquinho. Eu tava em casa nesse dia, minha mãe chegou em casa, tava deitada na cama. Minha mãe
Eu falei assim, mãe, me dá dinheiro pra comprar um doce? E ela falou, não tenho, meu filho. Normal. Não tenho. E eu deitadinho ali na cama, vi ela tirar o dinheiro e guardar na camisola dela, que ficava pendurada. Ela saiu, eu fui lá, peguei aquele... Eu não sabia como que ganhava dinheiro. Eu não tinha nem noção que aquele trabalho todo que a gente fazia era pra ganhar o dinheiro e não sabia. Aí eu vi que ela tinha, fui lá, peguei o dinheiro e fui pra pracinha. Cheguei lá, meus amiguinhos, tudo, comecei a pagar doce pra todo mundo, gastei todo o dinheiro. Quando eu cheguei em casa, foi a única vez que a minha mãe me bateu. Foi. Tinha trabalhado, Tá vendo por que ele não gasta dinheiro? Tá explicado agora. Eu peguei o dinheiro do mês inteiro de trabalho da minha mãe, das minhas 3 irmãs, e gastei tudo em doce, irmão. Aí eu fiquei sabendo o que era o dinheiro, pra que servia. Porque que trabalhava o mês inteiro pra ter aquilo. Daí em diante eu tive o entendimento do que era o dinheiro, mas antes eu não sabia. E agora, retornando aos 15 anos no supermercado, um ano após eu ter entrado no mercado ali, o mercado quebrou. Então eles me demitiram, me tiraram. E eu lembro nessa época que foi muito triste, porque eu amava trabalhar naquele mercado. Eu lembro que no dia que me dispensaram, assim, eu saí chorando, parecia que tinha acabado o mundo pra mim. Você falou, vou voltar pra lavar. Aí o que acontece? A minha irmã, a N, ela chama N, E-N-E. E-N-E. N. N. Ela era casada aqui em São Paulo e morava aqui. Ela, o meu cunhado e a filha dela, a Daiane, minha sobrinha. E eu liguei para ela, quando eu saí do supermercado, eu liguei para N chorando, que eu tava muito triste. Ela, calma, não fica assim. Oba, vem para cá, passa 30 dias aqui com a gente, né? E eu falei, não, tá bom, eu vou. Aí eu cheguei em São Paulo, né? Nossa, tirar a pessoa do meio do mato e chegar em São Paulo sem conhecer nada, meu, aquilo lá era fantástico, ver a imensidão dessa cidade, né? Como fala, era uma novidade muito forte para mim. Então, quando eu cheguei, meu cunhado, que era casado com a minha irmã, ele trabalhava com fotografia e filmagem. E eu, nesse mês que eu ia ficar aqui, eu fiquei ajudando ele. Então, eu ia para as festas, ajudava ele, ficava segurando o cabo das câmeras, ficava auxiliando, né? Tipo auxiliar. Legal. E nisso ele me convidou, Tião, porque você não fica aqui, em vez de voltar pro interior, fica aqui me ajudando e tal. E eu aceitei, eu fiquei em São Paulo durante um ano trabalhando com ele, fazendo isso. Fazia até as edições, ele tinha uma ilha de edição em casa, então eu aprendi a editar os vídeos, fazer todo o trabalho. E só que esse cunhado não... Eu acho que ele vai assistir. Não dava muito certo. Não vai, mas não dava muito certo por causa das atitudes. A convivência não era muito legal. Então, isso foi me fazendo mal. E eu trabalhava também, era de domingo a domingo que eu trabalhava com ele, não ganhava R$1, entendeu? Então, aquilo começou a falar, não tá certo. Não tá equilibrado, né? Não estava equilibrado. Então, devido a essas atitudes, muita coisa que aconteceu, eu acabei deixando e voltando para o interior. Só que quando eu voltei para o interior, eu também não queria voltar para a cidade da minha mãe, que é uma cidade de 15 mil habitantes que não tem oportunidades. Então eu resolvi ficar em Jaú, que é a cidade onde moram as minhas irmãs hoje e a minha família por parte de mãe, minhas tias, todo mundo vive em Jaú. E Jaú, na época, era muito forte no setor calçadista. Então eu falei, vou ficar aqui porque aqui eu tenho mais chance de conseguir trabalho, entendeu? Porque lá no interior eu ia acabar tendo que voltar para a lavoura. Então eu fiquei em Jaú. Arrumei um trabalho numa fábrica de componentes para calçados. Quando eu iniciei nessa fábrica, foi até engraçado que eu comecei a observar o setor, né? E eu vi que o cargo no setor calçadista, o cargo que mais ganhava dinheiro, que tinha mais benefícios assim de um trabalho mais tranquilo, né? Sem ser no meio da fábrica, no meio do barulho, tinha uma salinha reservada, era modelista de calçados. O que é modelista? Aí eu falei, eu vou ser modelista. Agora vamos lá, o modelista assim, tem o estilista, aquele que faz a pesquisa de tendências, né? E o estilista, ele estuda, ele trazia todo o estudo dele, todos os tipos, as fotos, imagens de calçados, e passa para o modelista desenvolver aquele modelo para a fábrica produzir. Porra, que legal. Então eu pegava uma foto de um calçado que o estilista me dava,
e eu pegava a forma que tinha na fábrica, desenhava tudo na forma, retirava o molde e fazia o modelo. Então, o modelista ele tem que fazer o modelo, viabilizar uma forma prática de produção e ensinar as costureiras, todo o setor. Então, eu fazia isso, esse era o trabalho do modelista. Aí você começou a ganhar um pouco mais, ó. Não, ainda não era modelista. Não, mas... Ah, tá. Eu falei, eu vou ser modelista. Porque eu vi que era a melhor profissão que tinha no setor. E você entrou lá pra fazer o quê? Eu era auxiliar geral numa fábrica de componentes para calçado. Nem era uma fábrica de calçados, ela só fazia componentes, tirinhas, fitinhas, detalhes. E aí eu fui pro Senai, me inscrevi num curso lá de 1 ano. E também era um outro sacrifício que eu tive que fazer. Porque, inclusive, assim, eu ando de bicicleta até hoje, né? Todo mundo sabe. Muito, eu adoro andar de bicicleta. Uhum. Porque, assim, né, quando eu comecei a fazer esse curso, eu saía da fábrica aqui, a fábrica era aqui, a escola era lá, do outro lado da cidade, e a casa que eu morava era lá, na outra ponta. Então, preciso de uma bike. Né, eu saía do trabalho, ia direto para a escola, estudava a noite inteira e ia para casa. Vinha para o trabalho, escola, isso eu fiz também durante 1 ano. E a cidade cheia de sobe e desce, não é cidade plana. Nossa. Então era... Muito morro, né? Era muito... Jaú tem muito sobe e desce. Aí eu me formei, fiz 1 ano desse curso, aí consegui um estágio não remunerado. Tive que pedir as contas onde eu estava para poder fazer esse estágio. Fiquei 6 meses nesse primeiro estágio, sem ganhar nada. É mesmo? Só aprendendo. Depois eu consegui um outro estágio, que também não ganhava nada. Depois eu consegui um terceiro estágio, que eu ganhava R$500. Aí já acordou, né? Fiquei de boa. Variou, né? Depois desse estágio eu já consegui uma colocação dentro de uma fábrica, como auxiliar de modelista. E logo em seguida eu consegui como modelista mesmo numa das maiores fábricas da cidade. Isso pra mim foi eu peguei... O ápice, né? Tinha a maior e tinha a segunda. Eu tava na segunda. Não tava na maior, mas tava numa das maiores. Legal. Isso pra mim era muito fantástico, entendeu? Era uma produção imensa que eu tinha que... Eu fazia o modelo, tinha a estilista... E eu tinha que ensinar aquela fábrica gigantesca, aquele mar de costureira, a área de produção era, assim, até me arrepia, ó, só de lembrar. Aí eu fiquei 3 anos nessa fábrica e arrumei consegui uma outra fábrica que ganhava um pouco mais, eu me desliguei dessa e fui para aquela. Fiquei 1 ano na segunda fábrica que eu trabalhei como modelista, só que daí chegou um momento que eu vi que não era aquilo que eu queria. Porque o que o modelista fazia ali? Ficava enfiado dentro de uma sala, fazendo 1000 modelos de calçado todos os dias e aquele barulho de fábrica. Eu falei, não, eu não quero isso para minha vida inteira. Eu peguei e me desliguei. Só que durante Do nada? Do nada. Você ficou quanto tempo? Acordou um dia revoltado Não, e falou... não foi bem é. assim do nada. Durante esse período, eu conheci alguns empresários que trabalhavam com importação. Tinha importador em Santos. E eu fui conversando com eles e eles me deram a oportunidade. Aí eu me desliguei da fábrica, larguei tudo e vim para Santos. Fui para Santos trabalhar com esse pessoal. Aí eu entrei lá como auxiliar de escritório e fui aprendendo muita coisa nessa importadora. Nos processos de importação, pesquisa de produto lá na China. Aí essa empresa me pagou o curso de inglês, que também é muito... Às vezes eu tinha que receber os gringos no escritório, então eu tinha que saber falar Hi, hello, what's your name? Entendeu? Era no Porto de Santos? Isso, no Porto de Santos. Eu trabalhava ali num prédio do lado do Museu do Café, então era fantástico para mim. E tinha um emprego, uma remuneração boa, né? Aí eu... Lá você já tava ganhando quanto já? R$3.000. É mesmo? 3 mil por mês. Caramba. E aí tinha Você tava quantos anos nessa época? alimentação, tinha o curso de inglês que era pago, era muita coisa, entendeu? Se fosse somar tudo, dava uns R$5.000. Você tava com quantos anos? Todos os benefícios. Você tava com quantos anos já nessa época aí? Aí eu já tinha... Porque você veio com 15, né? Eu já tinha uns 20 e poucos anos. Legal. Eu vim com 15 não, eu saí da casa da minha mãe com 15. Então com ali 16 começou eu vim para São Paulo, com 17 voltei para Jaú, trabalhei lá, virei modelista, tudo, e com 20 e pouquinhos, acho que 21, 20 anos mais ou menos, eu fui para Santos. Trabalhei nessa empresa. E foi nessa empresa, não foi, amigo, que você
Te teve um Foi. desapontamento. Vamos chegar lá. Aí nessa empresa, tipo, eu tive todo esse conhecimento, né? Esse aprendizado todo, de trabalhar com escritório, tomar conta, planilhas, eu fazia muita planilha, então, tipo, 100%, irmão. Porque, assim, falava pra mim fazer, eu fazia. Então, eu aprendi muita coisa. E essa empresa foi crescendo e ela abriu uma filial em Itajaí, em Santa Catarina. E eu fui transferido para trabalhar lá com eles. Só que quando chegou lá em Santa Catarina, o negócio começou a desandar. Eles começou a atrasar pagamento, sabe? Começou a não pagar tudo certinho. Comecei a ficar meio apertado, né? Por causa da situação que estava acontecendo. Aí vem o golpe, né? O tombo, né? Aí chega um belo dezembro, um final de ano. Eles me dão férias, falam, não, tio, não pagou os salários atrasados, me deram um dinheirinho só pra ir viajar, ver minha família e tudo mais. Aí eu peguei, fui, passei um final de ano incrível. Quando eu voltei lá, só tinha dinheiro pra voltar, né? Eles me deram pouco dinheiro. Quando eu voltei lá, cheguei na minha casa, tudo, fui trabalhar no outro dia, cheguei lá, não tinha mais nada. Nada? Nada, eles pegaram tudo. Mentira. E sumiram do mapa. Mas como é que foi? Você, tipo, chegou lá... Tipo... Cheguei lá, não tinha mais nada. A casa que a gente trabalhava, que era o escritório, tava vazia. Eles tinham se mudado dali e sumiram. Nunca mais vi. Nunca mais vi nem no Porto de Santos? Lá nunca mais vi na vida. Excluíram o Facebook, excluíram tudo. Nunca mais vi. Desapareceram. Agora eu fiquei sabendo que um deles morreu. É mesmo? Fiquei sabendo que ano passado um deles chegou a falecer. Mas porque eu fiquei sabendo de terceiros. Ninguém sabe onde estava. Até então, ninguém sabia onde estava. Caramba. Aí foi isso que aconteceu. Só que daí, quando aconteceu isso, eu entrei em contato com um amigo meu, do Guarujá, o Dudu. Conversei com ele e ele falou, não, eu expliquei tudo o que estava acontecendo. Seu desespero, Tião, né? não, fica tranquilo, vem pra cá, vem aqui pra casa, fica aqui com a gente um tempo... Você fica ajudando a gente. O Dudu, ele tinha uma pousada nessa época na praia do Pernambuco, no Guarujá. Uma pousada maravilhosa. E eu cheguei lá, fiquei 6 meses no Guarujá junto com eles, ajudando, né, no que eu podia ajudar ali. Mas esse período, para mim, como eu falei lá, foi um período de férias, né? Foi umas férias, porque depois do tombo que eu passei, né, eu precisava... Dar umas parecidas. Esquecer tudo aquilo. Não dava pra voltar pro interior. Também não dava pra voltar, né? Aí eu fiquei 6 meses lá. Aí depois de 6 meses eu fui pra casa dos meus pais. Fiquei 1 mês mais ou menos lá com eles, 30 dias mais ou menos. E decidi voltar pra São Paulo procurar trabalho. Não tinha trabalho, não tinha nada. Vim pra São Paulo com a cara e com a coragem. No primeiro dia que eu saí procurar emprego, eu arrumei. Caramba. No primeiro dia, num shopping, era no Shopping D, numa loja de ternos e gravatas. Arrumei um trabalho ali. Até então eu estava em uma pensão, não tinha onde ficar aqui, estava em uma pensão. Ganhava meu salário ali, então não dava para nada. Eu pagava a pensão, não sobrava, às vezes tinha mesmo sobrado dinheiro para uma coxinha. Tava desse jeito. Tava desse jeito. Só que daí eu falei, não, esse trabalho não dá, ficar ganhando R$1.100, desconta 200, eu fico com 1.900 reais no mês. Nossa, não tinha comissão? não tinha. Não era em loja grande que vendia bem também. É terno e gravata, não é todo... Você vender bem numa loja de terno e gravata que não é conhecida, que não é famosa, não é fácil. No Shopping D ainda. Aí nisso eu corri atrás. Aí eu falei com um amigo meu, que eu sabia que trabalhava num showroom de moda. Ele falou, não, vem pra cá, eu vou ajeitar uma entrevista com você aqui. Peguei, faltei um dia do meu trabalho, fui lá fazer a entrevista no showroom, ali em Perdizes. É o maior showroom de modas do Brasil. Fiz a entrevista lá com o Gustavo gostou de mim e me contratou na hora. Falou, não, pode vir, pode começar. E eu me desliguei do shopping e comecei a trabalhar nesse showroom de moda. Aí já ganhava um pouquinho mais, ganhava 2.000. Então já começou a melhorar a coisa. E foi uma experiência muito boa esse período, porque eu fui gestor de marcas famosas. Fui gestor da Levi's, da Dudalina, da Aramis, da Animale e da Lança Perfume, que é aquela que você tem a garrafa. Eu até zoo com o Rafa, porque a Lança Perfume é uma marca de mulher, não tá com a garrafinha da Lança. Aí eu fiquei uns 4 anos, mais ou menos, trabalhando nessa empresa e foi evoluindo. Eu bati as metas, o salário ia aumentando, cheguei a ganhar até R$4.000 nessa empresa. Tinha um salário bom.
Só que nessa época, eu tava meio perdido, né? Eu tava buscando refúgio em baladas, em festas. Eu trabalhava na semana, no final de semana era só festa. Inclusive, foi nas festas que eu conheci o Rafa, né? E foi muito engraçado, assim, quando eu conheci o Rafa. Desde o primeiro momento que a gente se trombou, foi engraçado assim, eu tava dançando, de repente eu trombei, eu olhei pro Rafa, ele é nada, como se me conhecesse. Alemão! Eu falei, que alemão? Tá louco? Assim. Aí eu gostei, meu, foi muito divertido. Aí a gente pegou, tudo bem, a gente pegou, fez amizade e começou a roletar o rolê ali junto. E desde então a gente não se Já desgrudou. parecia que se conhecia, né? Parecia que se conhecia. Sério, a gente não se desgrudou mais. E todo final de semana que tinha um Como é que rolê... foi? E aí, alemão? E aí, alemão? Que alemão, irmão? Olhei pra Alemão ele da assim, onde? ó. Eu falei assim, esse maluco Fala tá aqui, me ó. olhando. Fala aqui, onde tem um alemão aqui? E aí, alemão? Ele falou, olha, o que esse cara tá Você tá falando? falando comigo mesmo? Tava roletando, vai. Aí, vamos Naquela lá. época lá que a gente tava comentando, que a gente dava uns rolês e tudo Isso. mais. Do primeiro episódio. Assiste o primeiro episódio, você vai ver. Assiste o primeiro que vocês vão É, ver. que vocês vão entender. Aí Foi conheci nesse o rolê que eu Rafa. conheci o Tião. Aí conheci o Rafa, a gente não se desgrudou mais. Sempre que tinha um rolê, a gente falou, vamos pro rolê? Vamos. Mas eu era Uber, né? Lembra? E o Rafa era Uber, não tinha quase nada, sempre tava reclamando que tava duro. Eu ligava pro Rafa e falava, Rafa, vamos sair, senão... Ih, irmão, tô duro. Vou trampar. Vou trampar. Ele só trampava, gente. Ele liga, das 6 da manhã às 3 da manhã, ele tava trampando. E nunca tinha dinheiro. A nossa história foi assim, um sempre salvando o outro. Às vezes ele não tinha, eu salvava ele. Às vezes eu não tinha, ele me salvava. E na vez da balada lá que você viu que eu... Não, mas pera aí, agora... Aí, nisso, eu ficava, na balada, assim, quando nós estávamos na balada, eu percebi que o Rafa era muito comunicativo. Ele conversava com todo mundo, trocava ideia com todo mundo fazia amizade E aí, com alemão? ele. Todo mundo fazia amizade com ele. E eu falei assim, Rafa, você tem que trabalhar comigo, irmão. Nossa, chegar com você nas lojas no interior, todo mundo, as lojistas, tudo vai se encantar, vai comprar a nossa marca, irmão. A gente vai bater todas as metas, a gente vai ficar rico. E nisso eu arrumei uma entrevista pro Rafa. Até o Rafa tinha um pouco de receio. Não queria, porque ficar preso numa empresa, eu gosto de liberdade e tudo mais. Lembra disso? É, mas eu queria. Mas Inconscientemente eu queria, tá Ele ligado? queria sair do Eu falei Uber. assim, não, eu vou. Preciso Aí o sair Rafa daqui, foi né? fazer a entrevista na empresa. Depois que ele fez a entrevista, eu fui até falar com o dono da empresa. Falei, e aí, o que você achou? Falou assim, aí ele, Tião, eu gostei muito, só que você sabe, a gente tá no começo de coleção, eu já contratei todo mundo. Eu não vou poder contratar. Para eu contratar ele agora, eu tenho que dispensar um. Daí falou, vamos deixar lá pra frente, numa próxima coleção, se ele tiver disponível ainda, a gente conversa, porque eu gostei muito dele. Eu falei, beleza, tudo bem, não deu certo. No próximo final de semana, depois da entrevista, o Rafa me chamou no sábado, falou, Tião, vamos pro rolê. Só que isso era final de mês. E eu tava duro já, não tinha dinheiro nesse final de mês. Aí eu falei, Rafa, não vai dar, eu tô sem grana. Ô, Tião, só dinheiro pra entrada. Não tenho, irmão, tô duro. Rafa falou, não, pera aí, Di, eu tenho um cofrinho aqui, irmão, eu vou quebrar, meu cofrinho tá cheio. Eu falei, não, Rafa, não faz isso, só escutei o barulho do cofrinho, pá! Eu falei, pera aí, irmão, já te ligo, eu vou contar aqui. Pá, desligou. Contou, daqui a pouco eu... Tião, salvei, irmão. É o dinheiro da entrada, irmão. Você sabe que a gente... É só pagar a entrada que lá dentro a gente não precisa se preocupar com nada. E era mesmo, mano. Era mesmo. O Rafa conhecia todo mundo. Não precisava se preocupar com nada. Ele passou em casa, me pegou, me deu as moedas. Eu falei, Rafa, não vou chegar na porta da balada com um saco de moeda pra Vamos pagar minha trocar no entrada. posto, né? A gente passou no posto, trocou aquelas moedas por nota. Chegou, entramos, curtimos um rolê incrível. E eu lembro que nesse dia, o Rafa me agradeceu, né, por ter tentado ajudar ele a arrumar um trabalho, um emprego. E ele falou assim pra mim, amigo, não deu certo, muito obrigado por... Gratidão por você ter tentado me ajudar. Eu tô muito feliz de ter te conhecido e tudo mais. Mas, amigo, hoje a gente tá nessa situação difícil, a gente tá desse jeito. Mas eu te prometo, irmão, um dia eu vou arrumar um emprego numa empresa grande e próspera e eu vou te levar junto.
Beleza, ficou nisso, passou. Ficou no ar. Ficou no ar. Não, ficou mesmo. Ficou no ar. Ficou mesmo. E essas moedas que eu peguei, porque eu trabalhava de Uber e às vezes a galera me pagava em moeda. Troco. Aí o que eu fazia? Eu não gastava, deixava ela no cinzeiro do carro. E aí todo dia que eu saía do carro pra ir dormir, eu pegava aquelas moedas, colocava na mão assim, chegava lá em cima, tinha um cofrinho e jogava lá. Mas, mano. Nem contava. Nem Só colocava. contava. Joguei. Mano, era um cofrinho desse tamanho assim, ó. E ele tava, tipo, até aqui de moeda. E era muita moeda de R$1. Nossa. Eu tenho até vídeo até hoje desse cofrinho que eu jogava assim, mano. Tinha muita moeda. mesmo? É. Aí foi o que aconteceu. Aí eu falei pra ele nesse dia aí. Eu lembro desse dia. Aí aconteceu isso, né? Só que daí, o que acontece? Mesmo eu tendo um trabalho que ganhava um pouco bem, eu não tava feliz por conta da rotina da vida que eu tava tendo. Que era balada. Que era balada, trabalho e festa. E festa. Era mais festa O meu que trabalho. ciclo de amigos era só festa. Eu não tinha como eu sair disso. Aí o que eu falei? Que você morava com os meninos, que os meninos todo final de semana era Festa. festa. E na casa também eles usavam muita droga. E tipo, aquilo lá não tava fazendo bem pra mim. Eu lembro. Ficar nesse meio, nesse ciclo. E nisso eu peguei um final de semana, fui pro Guarujá, na casa do Dudu. Novamente, passar um final de semana lá. E nesse final de semana o Dudu comentou comigo que queria, se eu conhecia alguém para ir morar lá, para assumir o atendimento online da pousada. Não era nem para ficar na pousada, era porque o Dudu ele fazia os anúncios na internet, Facebook, Instagram, em todos os canais. E a partir do momento que ele fazia o anúncio, o WhatsApp não parava mais. As pessoas mandando mensagem, perguntando, querendo saber e tudo mais. E ele não tinha mais tempo para isso. E no Guarujá, vou te falar, difícil arrumar gente boa para trabalhar. Porque eu não sei se é o clima que dá muita preguiça. Eu lembro que eu cheguei na pousada lá, a cozinheira tava deitada no sofá dos hóspedes. Gente do céu, tudo errado. Vamos trocar uma ideia aqui. Dudu, a gente precisa arrumar algumas coisinhas aqui. Daí o que acontece? Daí ele queria levar alguém de fora, não queria contratar ninguém de lá, por conta disso. Porque todo mundo que contratava de lá dava sempre um monte de problema. Aí eu voltei pra São Paulo. Aí, na outro final de semana, tipo, já veio a turma da balada de novo me cercar. Falei, não, vou descer pro litoral de novo. Já tinha ficado um final de semana sem sair, fui pro litoral novamente. Só que eu cheguei lá no litoral, eu falei pro Dudu, sabe, Dudu, eu tô pensando, eu topo, eu vou querer pegar essa vaga de trabalhar com você, de assumir o atendimento online. E... porque eu não quero, porque minha vida tá assim, assado, eu preciso mudar. Aí, beleza, eu fechei com ele. Eu ganhava 10% sobre o pacote que eu vendia. Então, eu vendia um pacote, 10% era meu. Morava numa casa fantástica, 600 metros quadrados, de frente pra praia. Não pagava aluguel, comia do bom e do melhor. Nossa. Então, assim, tudo que eu ganhava era pra guardar. Então, eu fiquei ali com ele 6 meses. Em 6 meses, eu vendi R$150 mil de hospedagem. Então, dava R$15 mil, né? De comissão. Mês. Só que nesse período, o Dudu, ele teve uma noite que ele sonhou que ele tava numa... Mas você esqueceu de falar que quem te levou pra praia? Quem me levou pra praia? Aê, cara! Eu usei o serviço do Uber, né? Olha aí. Passei na casa dele, ele colocou as coisas dentro, tinha até um pezinho, tá ligado? Sei. Levou um negócio no colo aqui, assim, foi embora. Desceu. Você que levou ele. Levei ele lá aí pra praia. Ele falou, amigo, eu preciso sair daqui e tal, não sei o quê. Eu falei, não, demorou, amigo. Você vai pra onde? Vou pra praia. Eu falei, demorou, eu te levo, vamos aí. Caraca. Aí passamos ainda, ficamos lá na pousada, aí ele viu lá onde ele ia ficar. Nossa, aí jantamos que com o top. cara, trocamos uma ideia, o Dudu, uma gente boa. Aí o que acontece? Teve uma Aí noite, o Dudu sonhou com uma ilha. Sonhou com uma ilha, que ele tava numa ilha e que tava tendo uma confusão nessa ilha e que foram chamar ele, que ele era o dono da ilha, ele tinha que resolver. No outro dia, ele acordou encanado com essa história da ilha. Cara, uma ilha. Começou a pesquisar na internet ilhas para alugar no Brasil. Achou umas 3 ilhas bacanas ali em Angra, Paraty, naquela região ali, São Paulo e Rio de Janeiro. Ele falou, Tião, eu achei essa daqui, ó. Chamava, até lembro até hoje, chamava Ilha do Major. Olha essa ilha aqui. Falei, nossa, que da hora, meu. Era uma ilha, assim, totalmente reservada, 20 mil metros quadrados de área. Totalmente reservada, assim, uma região de mangues. Então, era tudo mangue e a ilha aqui no meio. Essa ilha tinha estacionamento no continente, que era 600 metros do continente, muito próximo. Era rapidinho o trajeto. Estacionamento, heliponto, pier para embarcação. Tinha toda a estrutura, vários chalés,
piscina com borda infinita, era fantástica. Nossa, que fantástica. E ele falou, vamos lá conhecer? Eu falei, vamos. A gente pegou o carro, foi para Angra dos Reis, marcou com o dono da ilha, conhecemos lá, ele falou, beleza, passou tudo ali pra gente. Eu lembro que era 30 mil reais o aluguel da ilha. Só que precisava fazer algumas reformas para poder abrir uma pousada ali, né? Precisava de pintura, precisava roupa de cama, instalação de internet, televisão, a gente locou tudo alugado. Só que aí a gente alugou a ilha em 2019, fez essa reforma toda, só que durante um ano o proprietário fez 15 mil reais o aluguel pra gente. E depois de um ano viraria os 30 novamente. Deu esse desconto por causa do investimento que a gente ia ter que fazer na ilha, né? Então, aí em dezembro de 2019, em agosto de 2019 a gente pegou a ilha. De agosto até dezembro, eu nunca... Olha, vocês viram? Eu falei, eu trabalho desde criança, desde os 4 anos de idade. Eu já lembro de eu com um saquinho amarrado nas minhas costas, catando algodão. Eu sempre trabalhei muito, sempre foi muito sofrido. Mas nessa ilha, nesses 4 meses, gente, vocês não têm noção do sofrimento, porque era tudo muito difícil. Caramba. A gente fazia um planejamento, nós tem que comprar tantas latas de tinta, um pincel, isso e aquilo. Pegava o barquinho, ia até o estacionamento. Cara, eu pensei que você ia de iate. Chegava no estacionamento, amarrava o barco, descia, amarrava o barco, tirava o carro, ia lá, abria o portão, descia, fechava o portão. 2 quilômetros de estrada de terra, totalmente esburacada. Nossa. Precisava andar, tipo, a 10 por hora ali, 5 por hora, para não acabar com o carro. Aí chegava lá a rodovia. Mais um tantão de rodovia para chegar na loja, comprar. Aí voltava, pegava essa estrada, pegava o barquinho, guardava o carro, fechava o portão, pegava o barquinho, chegava na ilha. E quando chegava na ilha, faltava uma coisa. Nossa Senhora. Jesus. Então, e pensa nessa ilha que tinha tudo quanto é tipo de inseto, gente. Comprava aqueles repelentes de 80 reais, o mais caro, o mais forte, e não funcionava. Não dava conta. Tem marca na minha perna, até hoje, tanto inseto que picava. Então era insuportável ficar naquela ilha. Agora você entendeu porque não alugou, né? Hã? Não, tô brincando. Só que daí foi 4 meses de muito sofrimento. Voltando aí... Mas virou o final de ano pra vocês. Foi 4 meses de muito sofrimento. A ilha ficou fantástica. Em dezembro a gente terminou. O Dudu ele é muito bom na divulgação, na mídia, né? Em todas as mídias, Facebook, internet e tudo mais. Então ele foi fazendo os anúncios já. Então quando abriu em dezembro, tava maravilhoso, tava lotado. Então, os 4 finais de semana a gente alugou para famílias. Mais o Natal, mais o Réveillon. Então deu uma grana boa. Lotou todo. Tava fantástico. Tava. Aí chegou janeiro também, todos os finais de semana a ilha locada. Aí chegou fevereiro, veio a pandemia. Nossa. Angra dos Reis fechou. Ninguém entrava, ninguém saía, não podia receber hóspede. Então quebrou a gente, porque não tinha como manter, não sabia quando isso ia acabar. Não ia ter cliente. Entendeu? Sabia que não ia acabar tão cedo essa pandemia. Então não ia ter cliente, 15 mil reais para pagar. Não tinha condições. A gente devolveu, fez um distrato com o dono da ilha. E eu e Dudu, a gente ficou totalmente quebrado. Sem dinheiro, gente. A gente investiu tudo que tinha ali. Chegou um momento que eu tive que ligar para minha mãe e pedir: mãe, me manda 300 reais para voltar para casa. Depois de tudo isso. Aí, pensa, com 33 anos, a pessoa ter que pedir dinheiro para a mãe e voltar para casa. Cheguei lá, né? Fiquei 6 meses com a minha mãe. E eu lembro até hoje, minha mãe é aposentada, tem uma aposentadoria, um salário, meu padrasto também. Tipo, eles têm uma condição de vida boa, mas que eles conquistaram, né? Sim. A aposentadoria de cada um, eles têm 2 casas, são 3 casas, na verdade. Uma eles moram e 2 casas é alugada. Então, mas mesmo assim é apertado para eles. Eu pensava comigo, como que eu vou ficar aqui? Não tem emprego. Pandemia, tudo fechado. Como que eu vou ficar na casa da minha mãe? Sendo que eu já sei que ali já é apertado para eles, né? O que eu fiz? Eu peguei o carrinho da minha mãe, o Gol. Eu ia nas hortas de verduras que tem ali na cidade. Eu enchia todos os dias esse carro de verduras e saía batendo de porta em porta. Dona Maria, quer comprar uma alface, cebolinha, couve? E nisso eu conseguia fazer 400 reais por dia. Caramba, 400 reais, porque eu vendia na cidade inteira. No outro dia eu ia para outra cidade, no outro dia eu ia para outra cidade, eu fazia 4 cidades. Então eu tirava uns 400 reais por dia, aí tinha os 150 de custo e sobrava um dinheiro
Tipo, então eu fiquei esses 6 meses sem dar custo pra minha mãe. Eu pagava a conta de energia, eu pagava o telefone, eu pagava a internet, eu pagava a água. Porque eu Não aceitava. não aceitava, E tipo, você tava naquela condição. naquelas condições. Então eu falei, eu vou fazer qualquer coisa. Então isso para mim não foi vergonha nenhuma. Não, Falei, eu achei que foi da hora. Não foi. Não, certíssimo. eu No meio da achei que pandemia ainda. Pra mim foi assim, como fala? Gratificante. Gratificante a humildade de saber baixar, né? De saber que de uma hora você tá ali em cima, outra hora você tá ali embaixo, mas com a cabeça erguida. E Até me arrepia. e sempre trabalhando. E sempre trabalhando. Nisso, só que nesse período eu fiquei meio depressivo, né? Porque eu fiquei meio mal, né? Tava com uma expectativa tão grande, de repente, acabou tudo. Aí O que aconteceu, amigo? O que aconteceu? eu não Conta aí. postava nada, né? Não postava nada na internet, não postava mais nada. Chegou a data do meu aniversário, faço aniversário dia 27 de junho, tá, pessoal? No meu aniversário, as minhas irmãs... Canceriano? Canceriano. As minhas irmãs foram pra casa da minha mãe, levaram o bolo, levaram tudo pra fazer uma festinha pra mim. Aí eu fiquei feliz, juntei todo mundo, fiz uma foto. Nisso, o Rafa viu, eu postei no Instagram, o Rafa viu e me chamou, louco, onde você tá? E aí, irmão? E aí, quanto irmão, tempo, quanto mano? tempo? Você sumiu? Porque 6 meses sem postar nada, sem aparecer. Aí eu falei, passei meu telefone, Rafa, me liga aqui. Daí ele pegou e me ligou, falei, e aí, irmão, como que você tá? Eu falei, nossa, amigo, nada deu certo, a ilha quebrou, não deu nada certo, eu tive que voltar aqui pra casa dos meus pais. Ele falou, é mesmo? Você tá no interior? Eu achei que ele tava em São Paulo. Ele achando que eu tava em São Paulo. Eu falei, não, amigo, não deu nada certo. Eu tô aqui, tô fazendo isso. Expliquei pra ele tudo que eu tava fazendo, né? Daí eu falei, e você, nego, como que você tá? Ele falou, irmão, eu tô rico. Eu falei, como assim? Irmão, você não falou pra mim que eu tinha que trabalhar com negócio de vendas, que ia dar certo? Que eu tinha que trabalhar com venda? Irmão, eu virei corretor de imóveis, irmão. Vendi 14 apartamentos em um ano. Eu falei, isso dá muito dinheiro, né, nego? Dá. Mais de 200 conto, né? Aí eu falei, meu Deus, Rafa. Daí o Rafa, vem pra cá, Tião. Eu falei, mas como que eu vou pra aí? Como que eu vou pra São Paulo? Eu tô fazendo isso, não tô pagando as continhas aqui. Ah, dá um jeito, irmão. Se você vir pra cá, hoje eu tô trabalhando numa das maiores empresas de alto padrão da cidade. É a melhor empresa pra mim, na minha visão. E vem pra cá que a gente dá um jeito. Eu falo com o meu gerente. Falei, mas conversa com ele. Mas pra ser corretor não precisa ter uma formação? Falei, precisa ter o Cresce. Então, mas eu não tenho isso. E quanto tempo demora pra tirar isso? Daí eu falei, ele falou, não, Tião, só vem. Dá um jeito, só vem. Eu vou falar pro meu gerente te ligar. Aí isso era numa sexta-feira, eu me lembro. Na segunda-feira o Jardel me ligou, que era o gerente do Rafa na época. Aí conversei com o Jardel gostou de mim e falou, não, pode vir, Tião, pode vir que a gente dá um jeito aqui, a gente se vira. Aí nisso, eu entrei em contato com os amigos meus. Quando eu saí de São Paulo, que eu fui pro Guarujá, eu tinha alugado uma casa com uns amigos ali na Bela Vista. E saí da casa. Aí entrei em contato com eles, expliquei a situação, o que estava acontecendo. Ele falou, não, Tião, você ajudou a gente a alugar essa casa aqui. O quarto que você morava já está ocupado, mas você não tem problema. O Wesley até falou para mim, gratidão, Wesley, aí pela força. E ele falou, não tem problema, você fica no meu quarto, amigo. Não tem problema, até você dar um jeito. Vim para São Paulo. Cheguei aqui num dia, no outro dia eu já tinha que ir pro plantão para encontrar o Jardel e o Rafael. Aí eu fui lá pro Wonderbras, que era um lançamento da empresa. Cheguei lá, encontrei o Rafa, aí daqui a pouco chegou o Jardel me mostrou o plantão, eu maravilhado com tudo aquilo, né? Você sabe os plantões da empresa, do jeito que é. Padrão alto. Altíssimo padrão, aqueles decorados incríveis, me mostrou tudo, me mostrou toda aquela estrutura. Aí eu falei pro Jardel, o que eu tenho que fazer? Ele falou assim, não, vem cá, ó. Tá vendo assim? Me mostrou o computador, o telefone, me deu uma lista e falou, ó, você tem que pegar essa lista, ir ligando e convidando as pessoas para vir conhecer. Só. Que o resto a gente resolve aqui. E você não pode participar de roleta, porque você não tem Cresce, mas você pode fazer esse serviço. Nisso eu já cheguei ali, comecei a ligar, eles foram embora, o Jardel já me deixou, que eles estavam fazendo outro projeto, e eu fiquei ali. Comecei a ligar, fazia tudo errado no começo. Normal. Aí foi engraçado demais, é uma coisa que eu guardo pra mim sempre. Nesse mesmo dia, eu vim para São Paulo, então, para trabalhar como corretor de imóveis, né? Cheguei lá, ele me apresentou. Nesse mesmo dia,
À tarde, depois, chegou a galera, os corretores, com um bolo enorme. Falou, vamos cantar parabéns, gente? Vem. Falei, parabéns por quê? Hoje é dia do corretor de imóveis. Falei, sem saber de nada, eu cheguei em São Paulo no dia do corretor de imóveis e comecei a trabalhar na empresa. Caramba. E eu não sabia que era dia do corretor de imóveis. Olha só. Eu falei assim, é o sinal, vai dar certo. Vai dar certo. Nisso, eu montei parceria com o Rafa e fui trabalhar no mesmo projeto que o Rafa tava. Aí, E você fazendo as provas, tudo bonitinho. fazendo as provas, cresce trabalhando, e tal, estudando, tirando, trabalhando. cresce e tudo mais. No começo foi difícil, né? A gente demorou para fazer. Demoramos 3 meses para fazer a primeira venda de um estúdio que na E hora ainda de foi- comprar com a gente, o cara chegou e chamou um corretor da outra empresa. Leiloou. Porque o corretor da outra empresa fez um falou que desconto tirava maior. todos os prêmios, tirava tudo para vender. Aí eu lembro, deu 10 mil reais de comissão. Vocês dividiram a comissão? 5 mil reais pro corretor da outra empresa, 2.500 reais para mim e pro Rafa, um para cada, 2.500 para cada um. E o Jardel ainda na época ainda deu a comissão de gerente dele pra gente porque- poder dividir, porque ele viu que a gente fez tudo certinho e o cara leiloou. E eu tava devendo pra corretor- todo mundo já. Ah, Eu tava devendo tudo isso aí que eu recebi. Já tava devendo na casa, de aluguel. Até o Rafa me ajudava um pouco financeiramente. Eu também já tava devendo pra ele, devendo na casa. E não deu nem pra tampar o buraco do dente. assim. Porque quando eu falei pra ele vir pra cá, eu falei assim, amigo, eu tenho dinheiro aqui pra te segurar uns meses, tá ligado? Falei, vem pra cá, mas você tá na dificuldade, eu tenho uma grana aqui que dá pra me segurar, e aí até a gente fazer a venda, que vai vir o lançamento, a gente vai conseguir. Aí beleza, aí passou. Aí a gente, na fé, na coragem, sem muito, tipo, na loucura mesmo, de fazer o negócio Na acontecer. coragem, né? Só que, assim, daí a gente fez essa primeira venda, não deu pra tampar nenhum buraco do dente, né? E a gente continuou na pegada, trabalhando muito, só que daí tava assim... Eu cheguei assim no meu limite. Eu lembro, o Rafa até falava, Tião, o que você tem? Não fica assim, porque eu já tava desesperado, porque não vinha. Já era dezembro, quase final do mês, e não vinha outra venda. Eu falei, gente, como eu vou passar o final do ano assim, devendo pra todo mundo? Meu Deus. Aí eu chegava do pra céu. ele e falava assim, ó. Eu lembro que eu cheguei. Confia, irmão. Ele falando, confia. Confia, Só que irmão. teve um dia Calma. que eu tava assim, quase jogando a toalha. Cheguei no plantão, aquele dia eu tava cabisbaixo, tava triste, não tinha nem força pra sair pra rua, mais nada, eu já tava no limite. Aí o Rafa ficou, Tião, confia, tem que acreditar, vai dar certo. E eu, não, Rafa, tá foda, não dá pra viver essa vida não, é difícil, e não sei o que tem. Eu lembro que aquele dia eu cheguei em casa, meu, me tranquei no quarto e eu chorei. Chorei mesmo, assim, chorei mesmo. Soltei tudo que eu tinha que soltar ali. No outro dia, eu acordei assim, quase que eu não vou pro plantão. Não, falei, não, eu vou. Aí cheguei lá, cheguei no plantão. Tem um sorteio, né, dos corretores, né, Sim, todo dia, pra ver quem vai atender. Nem eu, nem o Rafa nunca tinha tirado um. Naquele dia vai lá, Rafael, um. O que eu falei? Eu falei, hoje eu vou vender. Mano, Nisso chega um casal. Era um casal? Quer que eu conto essa? Conta. Mano, chegou um casal. Casalzão mesmo, assim. O cara pegou... O cara tava vindo de... Qual que era o nome da... Era... Acho não sei se era... É pro lado da Arábia, pra esses lados, sabe? Sei. Pra aquele lado da... Acho que é Ásia lá, né? Sei lá. E aí ele morava no Klabin. Nos Emirados Árabes. Isso. Ele era engenheiro, trabalhava na Siemens. E ele morava no Klabin, e aí ele recebeu uma promoção da empresa pra ele ir pra lá pra poder trabalhar no metrô, que ele trabalhava na Siemens de engenharia de não sei o que lá. Beleza. Aí o cara, quando ele recebeu ele recebeu um e-mail, alguma coisa, do prédio onde ele morava, que... Olha que louco isso, né? Você vê como... Por isso que eu falo, confia, Deus não erra. Deus não erra, confia, Deus não erra. Aí ele pegou... Quando ele saiu do aeroporto, que ele saiu de lá da Arábia, lá daqueles lugares lá, ele veio pra São Paulo. Quando ele chegou em São Paulo, ele foi até esse apartamento onde ele morava, que ele precisava buscar essa correspondência, e depois ele ia descer pra Praia Grande pra visitar os pais. Então o que ele fez? Em vez dele descer direto pra Praia Grande, ele pegou, saiu do aeroporto, foi até o Klabin. Quando ele subiu a Vergueiro, que era onde estava o nosso projeto, ele começou a subir a Vergueiro perto do Cepaco, assim, ele olhou do esquerdo e viu aquele palácio daquele plantão que a gente estava fazendo, que era o Lumière. Quando ele viu aquele plantão gigantesco, ele olhou para a mulher dele e ele fez assim, meu, olha o projeto que eles estão fazendo aqui. Aí a mulher dele pegou e falou assim, vamos parar para dar uma olhada.
Quando ele parou pra ver o projeto, ele chegou na mulher dele e falou assim, isso ele me contou depois, falou assim, ó, se esse projeto for 1,5 milhão, eu vou comprar um. Falou isso pra mulher dele. E eles com a mala no carro. Aí, e você sabe como é que eu apresento um produto, né? Tipo assim, energia total, assim. Eu vendo um produto como se eu estivesse comprando, entendeu? Isso mesmo. Aí ele pegou e apresentei e tal, vamos lá ver vamos ver o... apresentei o projeto e tal, descemos no decorado, cheguei no decorado, aqui, papapá, a empresa assim, assim, assado, o produto tal, assim, incrível, é o produto assim, beleza, o cara sentou na mesa, e sentou eu e o Jardel na mesa, e meu, em cima do cara, em cima do cara, em cima do cara, em cima do cara, só sei que, tipo assim, o produto, ele falou se era 1,5 milhão, ele comprava, né? Meu, deu 1.428.000. E aí, para não perder o prêmio, e ainda tava com 2%, ainda dava para dar mais 1% pro cara para não perder o prêmio em cima do valor do comissionamento. Tomara que ele não assista isso, hein? Aí ele pegou e falou assim, não, mas aí eu falei para ele, aí eu peguei e falei assim, eu falei, Jardel, esse cara, se ele for comprar mesmo, pode dar os 3%, porque a gente ainda vai receber o prêmio, dá os 10% porque esse cara merece. Esse cara tá abençoando a nossa vida. Aí, beleza, sentamos na mesa, o cara pegou, olhou e falou assim, beleza, qual é a documentação que eu preciso mandar? Eu falei, não acredito, gente. Da hora que eu olhei assim, o Jardel olhou pra mim, pegou a ficha cadastral, deu na mão dele, ele já começou a assinar a documentação. Eu olhando pra aquilo, eu falei assim, Deus não erra, mano, Deus não erra. Só sei que na época, depois o cara fechou, ele pagou a comissão, deu 43 mil de comissão. Pra quem não tinha nada. Era em dezembro ainda? Era 14 de dezembro. Era finalzinho de dezembro. Nunca vou esquecer, era 14 de dezembro. 14 de dezembro o cara veio e deu 43 mil na nossa mão. E eu desesperado de passar o final de ano duro. Eu lembro até hoje que eu e o Tião entramos no carro assim, a gente ia embora, aí a gente entrou no carro, a gente... acendeu assim, começamos a trocar uma ideia, e aí a gente começou a falar, e a gente meio que, sabe, querendo chorar, sabe, querendo agradecer, já era noite, já tinha tudo acontecido, já tava indo embora, eram umas 8 horas, 9 horas da noite, a gente entrou no carro, começamos a trocar uma ideia, assim, começamos a chorar de gratidão, de tudo que a gente passou, e aquilo foi a recompensa, e aí eu olhei pra ele, eu falei, irmão, tem que acreditar, parceiro. Se você acredita, acontece, mano, e aconteceu. E foi incrível, assim, pra nossa amizade, por tudo que a gente tava vivendo. Tudo que a gente passou, né? Tudo que a gente passou. Tanto aperto, tanta... Firmou, né? E aí, pode continuar agora aí. Gratidão aí por essa lembrança, que foi bem legal. Foi um momento de adrenalina, né? Teve essa primeira venda grande, né? Nisso... Nós íamos fazer um outro projeto, que era um mega projeto ali, o primeiro projeto da Versace no Brasil e tudo mais. E nisso o Rafa montou uma estratégia, né? Mas só que essa estratégia juntava mais algumas pessoas, né? Sim. Aí juntamos 5 amigos, né, Quiloa? Aí o Quiloa... Acabei sendo convidado, galera. O mercado imobiliário também junto com a gente, né? Aí juntou eu, o Quiloa, o Rafa, o Daniel e a Aline. Montamos uma estratégia para trabalhar em Moema. Que era o maior produto. Que era o maior produto e tudo mais. Só de plantão tinha 1.200 metros quadrados de plantão. Isso era em dezembro, né? A gente montou essa estratégia. O produto ia lançar só em... Não, era pra lançar... No mês de março. Não, era pra gente entrar pra dentro do plantão em fevereiro. Isso. Essa foi a conta. O que a gente fez? Bolamos estratégia pra fevereiro. Então, marketing digital, fizemos book, fizemos tudo. Fizemos panfleto, fizemos para fazer entrega e tudo mais. Então, a gente bolou uma estratégia para essa data. Porque a gente ia pegar clientes quentes para poder apresentar e tudo mais. Porém, a engenheira do projeto que ia fazer o plantão, ela errou. E aí, toda a estrutura de ferro que era para fazer o plantão, com pé direito triplo... Já estava em pé. Decorado, teve que descer. E aí, todo esse tempo... fez que o projeto lançasse só em abril. Então, assim... Em junho? Não, em abril. Não foi em abril? Foi em maio? Não, começo de junho? O plantão abriu em abril. Ah, sim, não, a assinatura foi quase começo de junho. Não, foi logo em seguida, foi um prazo curto. Porém, toda a estratégia que a gente montou, meio que foi por água abaixo. Foi dinheiro gasto, isso, aquilo. Os clientes que a gente captou em janeiro já não queria mais, porque já tinha comprado em outros lugares, esfriou. E aí a gente tomou um baque na nossa vida, né? Mas foi um baque que foi bom, né? Foi produtivo demais. Nesse período a gente criou a estratégia, né? Pra ir... Nós estávamos fazendo Lumière, você lembra disso? E a gente montava...
já tinha vendido, tava todo mundo ali com dinheirinho, então a gente ia pro Lumière no final de semana, se a gente tirasse número ruim na roleta, ia pra Moema pra trampar, pra captar cliente lá. Então nós desenvolvemos, nem tinha material da empresa, né? A gente mandou imprimir, a gente fez o nosso folder pra poder ir lá já ir divulgando o Moema. Só que aí, final de semana, a gente tirava número ruim e ia pra Moema. Aí o que aconteceu? O que aconteceu? A gente, num final de semana, eu até ficava puto, porque eu sempre fui o chato, né? Que ficava brigando, pegando no pé. A gente combinava a estratégia no final de semana, chegava lá, fazia o sorteio, todo mundo tirava número ruim, só que daí, em vez de a gente pegar e já pegar o carro e ir pra Moema, não. O Rafa, né, do jeito que gosta de trocar ideia, começou a trocar ideia. E eu ficava puto. Eu sou da resenha. Porque chegava um sábado que era pra gente estar lá desde as 10 da manhã, era meio-dia, 1h e nada, de ninguém ir. Aí chegava sábado que não ia. Não, amanhã a gente vai. Então, tudo que planejava na semana, chegava o final de semana, era a resenha e acabava não indo de vez em quando. Eu lembro que nesse dia que a gente conseguiu um cliente muito bom, era sábado, a gente tinha combinado de chegar no... E era sábado à tarde. A gente tinha combinado de chegar no plantão, fazer o sorteio, tirou o número ruim, Moema. Só que daí a gente chegou no plantão, eu já tava puto que no final de semana passado a gente não tinha cumprido o que tinha planejado. Aí chegou no plantão, todo mundo fez o sorteio, vocês começaram a trocar ideia e tal, e eu já fechei minha cara, né? Fiquei lá. Aí era 2h da tarde, eu fui chamar atenção. Falei, ô Rafa, o que a gente combinou no final de semana? O que a gente combinou, Quilo? Daniel, o que a gente combinou? Vamos aí. Daí eu, não, Tião, mas já é 2h. Eu lembro que foi o Rafa. O Rafa falou, não, Tião, mas já é 2h, vamos deixar amanhã a gente faz, amanhã a gente vai cedinho. Falei, não, Rafa, é 2h, ó. Das 2 até as 6, a gente tem 4 horas pra trampar. Daí um olhou pra cara do outro e falou, é mesmo, vamos, então vamos. Pegamos o carro, fomos pra Moema. Chegou em Moema, cada um pegou um tanto de material e falou, Rafa, você fica naquele farol, Quilo, você fica nesse chão, você fica nesse. Vamos abordar todo mundo. Que tá na frente do plantão. Nisso chegou lá, o Rafa entregou pra um cara, qual que era o carro? Mas esse daí era no domingo de manhã, depois desse dia. Foi no domingo de manhã. Foi num domingo isso. É, porque inclusive... Mas não foi domingo de manhã, foi domingo à tarde, porque eu lembro que era 2 horas. Foi domingo de manhã. Esse dia a gente roletou 2 clientes De cobertura. De cobertura. Nesse dia a gente conseguiu 2 clientes pra cobertura. Isso mesmo. Aí um deles, como não tinha um plantão lá, esse cliente, o Rafa marcou com esse cliente pra ir no plantão do Klabin, pra ele conhecer a estrutura da empresa, porque o projeto de Moema ia ser mais ou menos parecido com o do Klabin. Quem captou o cliente? O Rafa. Aê, de novo, Marcelo! Aí chegou lá, aí marcou com esse cliente na quarta-feira de ir no Lumière, no projeto do... Quem apresentou o produto? Do Klabin, o Rafa atendeu esse cliente. Aê, de novo! O Rafa atendeu esse cliente, apresentou o produto, só que o cara ia ter que pagar 3,5 milhões. Lá em Moema era 3,5 milhões, 220 metros. Uma unidade baixa. Não. 149 metros era 3,5 milhões. 5 milhões era a unidade de 220 virado pro Parque das Bicicletas. E aí eu peguei e fui apresentar o padrão da empresa pro cara. E aí apresentei os decorados, tudo e tal. Aí eu fui mostrar o espelho pra ele. E aí tinha voltado uma cobertura. Isso. E aí eu falei pra ele, ó... Final 4. E nem tinha voltado. Ele vai estar assistindo, não vou parar de falar. Não, aí voltou a cobertura, e aí eu fui mostrar pra ele. Falei, ó, eu tenho essa cobertura aqui. Aí a mulher dele, vamos ver a planta. Falei, vamos ver a planta. Vamos ver a planta. Aí na hora que ela começou a olhar a planta, eu falei, não, imagina aqui que dá pra fazer isso aqui e tal. Aí fazer aqui, e aqui dá pra fazer... Aí ela, nossa, era tudo que eu queria. Então, qual a metragem da cobertura? 258 metros. 58 metros. Aí o que acontece? Para comprar uns 149 em Moema, ele ia gastar 3,5 milhões. Lá era 3 milhões. A cobertura ali, 259 metros. Duplex. Maravilhosa. 30º... Era mais barato, né? 32º andar. Aí o que aconteceu? O cliente foi na quarta-feira lá, na sexta-feira voltou pra assinar a cobertura. Pá, 70 mil reais de comissão. Toma. Verdade, e isso foi dando certo. 78 mil, né? Foi um pouco mais. 78 mil de comissão. Nesse o Jardel não quis dar a parte dele, né? Não. Mas tava tudo acontecendo num produto top. Tava, tipo, aí deu tudo certo, gente. Deu tudo certo. A gente começou já com o pé direito, vendendo a cobertura. Fomos para Moema, mesmo com esse atraso lá, a gente conseguiu fazer um dinheiro bom. Vendemos 4 unidades de apartamentos nesse projeto de Moema. Do Versace. Depois todo mundo se separou, né? Cada um foi seguir a sua... O Rafa virou coordenador, ele subiu. Nisso, depois da estratégia, depois das vendas e tudo,
o Rafa ele subiu. Porque o Rafa dava treinamento, e eu me espelhei muito no Rafa. Porque desde quando eu comecei a trabalhar, tipo, eu via o jeito que você fazia, dava treinamento, então, até eu dava treinamento. Sim, Não, eu falo, É. eu ficava enchendo o saco, falava assim, Ficava meu, enchendo faz o um saco, treinamento. faz um ô, treinamento. Dá um treinamento, ensina os caras e E tal, o- deixa os caras da empresa te ver que você tá dando treinamento, que você tá fazendo isso. Exato. Mostra o trampo pros caras. E foi dito e feito, porque Aí no é. Lumière mesmo, o Jardel chegou em mim e falou assim, os caras tá te olhando. Isso. Os caras vão te chamar pra coordenação, os caras vão te chamar pra coordenação. E dito e feito, eu cheguei no Versace, na metade do Versace que a gente tava Já foi trampando que nem convidado para ser coordenador. louco. Chegou no outro dia e falou assim, ó, seguinte, a gente vai abrir um plantão assim, assim, assado, amanhã você começa lá. Eu fiquei assim, ó. E um projeto Falei, gigante, né? É, um projeto de 300 milhões de VGV, assim, 500 unidades. Coordenador. Coordenador, assim. Direto no lançamento. Mano do céu, lançamentão na testa. E foi incrível, foi... Aí o Rafa subiu para coordenação. Eu larguei esse projeto de Moema e fui fazer o projeto com o Rafa. Né? O Quilô também foi, tava junto, que você foi até Isso antes, né? mesmo. Eu fiquei no de Moema porque ainda podia com o tempo. respingar algum cliente lá. Isso mesmo. Depois, na sequência, eu fui para lá pro Underpiranga e comecei a trabalhar junto com o Rafa, né? Inclusive, nesse projeto eu peguei umas responsabilidades, né? O Rafa precisava de alguém para ajudar, para fazer o sorteio de manhã, para tomar conta dos pontos de captação, e eu peguei isso para mim fazer. Aí o Quilô também tava meio apertado, eu falei, não, Quilô, vamos dividir, lembra disso? Isso, vamos isso dividir, mesmo. você fica com a parte dos Eu pontos. sou tão gente Da boa. nação, Eu fico com Eu o sou tão sorteio, gente boa que e eu- eu fico com uma grana, você fica com uma grana e a gente todo Eu sou mundo tão se gente ajuda. boa que eu Isso. até pagava pra vocês fazer isso Mas pra tinha mim. que pagar mesmo, a responsabilidade era sua, irmão. Eu sei, mas só que você fazendo isso, você tinha chance de crescimento da empresa. Com certeza. Entendeu? Aí o que Aí o que acontece? Nesse projeto eu também fiz 3 vendas, na verdade foram 4, uma caiu, né? Lembro disso? Tá, não precisa falar. Aí nesse projeto eu também vendi bem. Porque a culpa foi minha. Eu falei. Ah, a culpa foi sua, verdade, né? Foi falar, né? Tá, Caramba, vamos mudar outro Rafa, assunto. você tá me Não é pra devendo. ser perfeito. Aí o que acontece? Aí nisso teve um outro lançamento no Brás, eu falei, não, eu vou pra lá, eu não vou ficar aqui não. Já tinha vendido ali, o Quilô decidiu ficar lá, né? Isso mesmo, Walder. Porque não tinha vendido ainda, né? Sei. E eu fui pro outro projeto e nesse Não, na verdade eu outro tinha projeto- vendido, naquele comecinho de ano eu tinha Você vendido. tinha vendido já tinha ali, ou vendido aquela 107. 107? Tinha vendido 2 ainda. Já tinha vendido. É. Só que você queria vender mais, né? Você falou, só vou sair daqui quando eu vender mais um. É, isso mesmo. Aí eu fui pro outro lançamento. Falei, não, eu vou pro lançamento. Fui pro lançamento, comecei a trabalhar lá. E nisso também sempre trabalhando com muita alegria, né? Eu lembro que eu chegava no plantão, chegava na turma da minha equipe ali e chamava, vamos fazer rua, vamos fazer o farol. Ninguém queria ir. Teve um dia que eu cheguei todo feliz, ninguém queria ir. Aí eu peguei material e fui sozinho panfletar no farol. E aí eu lembro que eu tava muito feliz nesse dia. Eu tava trabalhando assim, nossa, no ápice Na da felicidade. tampa. E eu brincava com as pessoas quando paravam os carros assim pra entregar. Eu chegava, tipo, parava o veículo aqui e falava, você tá feliz hoje? Aí a pessoa olhava assim e falava, eu tô. Então leva o meu convite, vai conhecer, esse é o maior lançamento aqui da região, tal. E nisso eu gritava, teve uma hora que eu virei assim pra todo mundo e falei, quem tá feliz aí? Aí abriu uma BMW e fez assim com o braço pra fora. Na hora que eu corri lá, era o diretor da empresa. Eu falei, nada. você tá feliz hoje? Eu falei pro Jimmy. Ele, eu tô. Então leva o meu convite, vai conhecer o maior lançamento da região, só brincando, né? Aí isso foi muito legal, porque uma semana depois eu tava lá trabalhando tranquilo e tava lá à tarde, de repente meu gerente me liga, ô Tião, vem aqui. Me chamando no salão de atendimento. Pô, mas sem você concluir, nesse dia eu lembro que você tinha me falado que nesse dia você teve. O Tião medita, né? Então ele teve um insight dentro da Na meditação. verdade, que daí já entra com a parte da espiritualidade. Ele vai entrar depois, que eu vou entrar é. depois, mas voltando nesse assunto, o que acontece? Desde o começo do ano, veio muito forte pra mim, porque eu tenho um mentor espiritual, né? Eu falei com ele, né? Fiz uma live ali, expliquei como que tava a minha vida e tudo mais, que eu tava indo pra um projeto novo, que eu queria
performar, fazer venda novamente. E ele falou o seguinte pra mim. Eu tava até meio perdido do que fazer, né? Se eu ficava no Wonder, se eu ia pra aquele lançamento, ou se eu ia lá pro outro da Cantareira, porque já ia ter o próximo. Sim. Então eu não sabia o que fazer. Ele falou assim, Tião, você não precisa fazer nada. Você não precisa fazer nada, fica tranquilo. Ó, só vai pro seu trabalho, decide onde você... não, diferente de onde você quer ir. Define onde você quer ir, mas fica tranquilo, não precisa fazer nada. A partir de março, você vai começar a colher os frutos do que você plantou até agora. E nisso eu já fiquei tranquilo. Comecei a trabalhar mais tranquilo, até por isso que eu estava muito feliz. Sabe, nessa época? Sim. Que eu ia lá, brincava no farol, e tu não brincava com todo mundo. E eu estava tranquilo, sem preocupação. Inclusive, daí a gente foi consagrar lá no trabalho, né? Sim. E nesse trabalho, uma semana antes de acontecer, o que eu vou contar, veio essa visão, a visão para mim do que ia acontecer. Então, uma semana antes, eu já tinha recebido o que ia acontecer comigo. Eu lembro que nesse trabalho que nós fomos... eu olhava, eu via os olhos do meu diretor olhando para minha cara. Uma semana antes dele me chamar. Eu via ele me olhando na cara e me convidando. Então, isso foi muito forte para mim. Porque chegou na semana... Aí, esse trabalho nosso foi na sexta. Aconteceu um negócio... Agora eu lembrei. O trabalho nosso foi na sexta. Aí eu vi isso. Eu lembro que eu olhava... Eu tive uma visão de olhando para o meu diretor, olhando olho no olho para mim, me convidando para ser coordenador. E nisso... Eu fui trabalhar no sábado. Eu saí lá do ritual e fui trabalhar no sábado. Por isso que eu tava no ápice de felicidade, cantando, brincando com todo mundo. Aí isso aconteceu, eu trabalhei. Aí nesse dia o diretor passou, me viu ali, brinquei com ele. E na quarta-feira, eu lembro que eu tava no plantão, trabalhando, o meu gerente me liga e falou, Tião, vem aqui no salão um pouquinho. Aí eu cheguei lá no salão, ele tava sentado numa mesa. Eu cheguei na mesa e sentei. Oi, Mustang, tudo bem? Falou, não é aqui não, é ali, ó. Aí eu olhei na mesa, tava o André e o Jimmy sentados na mesa. Eu falei, ali? Falei assim, eu não tô acreditando nisso. Porque eu já fui sabendo o que era. Olha só. Sem ninguém me falar nada, eu já sabia. Na hora que eu sentei na mesa, eu falei, eu não acredito. Foi, tudo bem? Falei, então, Tião, nós estamos com um plantão lá em Moema, tal, tá sem coordenador, porque a coordenadora de lá vai fazer o lançamento. Então a gente precisa de alguém e a gente pensou em você. Nessa semana, a gente fez uma pesquisa aqui com gerentes e tinha o quê? 11, 12 gerentes na empresa antes, né? Eram 8. Na época era 8. Então, tinha 8 gerentes na empresa nessa época. Dos 8 gerentes, 4 citaram o meu nome. Porque eles perguntaram, quem que você acha que a gente pode subir aqui? 4 dos gerentes citaram o meu nome. Daí Metade. Aí o Jimmy falou assim, Tio, a gente está fazendo uma pesquisa para ver quem a gente chamava. E essa semana, seu nome foi citado 4 vezes pra gente. Inclusive o gerente tal indicou você. Daí eu queria saber se você topa. Eu falei, na hora, né? Porque eu já... Eu tava esperando. Queria, né? Crescer, né, na empresa. E nisso eu fui já lá pro projeto de Moema, assumi. Desde quando eu cheguei lá, mudou a energia, né? Teve muitas vendas. Depois, logo em seguida, eu já fui para um outro, maior ainda, que também tá vendendo todo mês. Então, tá bem, tá muito bem. E essa coisa de cuidar das pessoas, de ajudar, sabe? De ajudar o próximo. Porque no plantão, além de tomar conta de tudo aquilo, né? De toda aquela estrutura que a gente tem que tomar conta, auxiliar os corretores, auxiliar nas vendas, atender o cliente, recepcionar o cliente. Então, tudo isso tem muito a ver comigo. Porque desde criança... O trabalho era na lavoura, mas o lavoura significa o quê? É venda. Então, já tem a venda envolvida naquilo. Tudo que eu fiz, a lavoura, o supermercado, a importadora, a loja no shopping, depois o showroom de moda, depois a pousada, tudo envolve venda. Mas cada um com uma dinâmica diferente. Uma pousada, por exemplo, eu adoro deixar o meu plantão arrumado, organizado, saber que o cliente vai chegar ali, ele vai se sentir bem. Por que eu tenho esse... A turma até fala, o Tião tem toque. Mas não é um toque. Um toque, às vezes, é bom. É o detalhe que faz o detalhe que faz a diferença. Porque numa pousada, quando eu tava na pousada, eu tinha todo o cuidado de, deixar o vaso de flor na mesa, montar aquela mesa bonita, deixar um ambiente bacana, ficar olhando, ir lá ajudar a camareira, falar, não, faz assim. Ter todo o cuidado pro hóspede chegar e se sentir bem.
Então, trago muito isso me auxiliou muito. Ter toda essa dinâmica de trabalho com vendas na minha vida inteira, ter esse cuidado também que tinha de recepcionar clientes. Então, tudo isso me ajuda. Na verdade, eu não sou formado em faculdade nenhuma. O máximo que eu fiz foi alguns cursos. Mas, assim, toda essa faculdade da vida, toda essa experiência, para mim, é melhor que qualquer faculdade. Não importa, sei lá, aprender uma teoria. Você tá ali, né? É a vida, é a melhor faculdade que existe. A vida te preparou para onde você tá hoje, Exatamente. né? Aí... Bagagens, né? Aí é isso. Parabéns, irmão. História incrível, irmão. História incrível mesmo. Como é que chegou a espiritualidade na sua vida? Então, aí... mas antes da espiritualidade, veio também essa questão de você... A questão da sexualidade. De você... Então, o aceitar, né? A espiritualidade, o aceitar, né? Como eu falei, eu morava no interior, no sítio. Então, as pessoas eram mais sérias, né? No interior as pessoas são... Vamos colocar um preconceito. Tem muito preconceito. Então, o preconceito né? é o sério que você está dizendo, é o famoso preconceito. Exato. Então, com os meus 11 anos, 12 anos de idade, que eu tinha os meus amiguinhos ali, então começou a entrar essa questão da sexualidade, né? Aflorar, né? Que é nessa idade que a gente começa, eu comecei a perceber que eu não tinha o mesmo interesse que os meus amiguinhos. Entendeu? Meus amiguinhos olhavam lá uma revista de mulher, ficava, que gostosa, não sei o que tem. Eu já não, eu olhava mais pro cara. Então eu comecei a perceber que eu tinha que eu era gay, entendeu? Mas eu não me aceitei. Essa foi engraçada. Comecei a perceber. Mas era gay. Comecei a perceber a homossexualidade em mim. E eu não aceitava. De forma alguma, eu morria de medo da minha família não me aceitar, das pessoas não me aceitarem, de eu ser abandonado, de eu ficar só a cabeça, né? De eu ser expulso de casa, de tudo isso. Então, e também eu fui criado no catolicismo, né? Batizado na igreja católica, sempre ia na igreja católica. E também eu me afastei, comecei a pegar uma coisa com a religião por conta que, tipo... Muitos falavam, gay, homossexual não é aceito no reino de Deus. Tinha muito isso, né, antigamente. Ainda gay tem. ainda tem. Mas hoje tá mais razoável, mas mesmo assim ainda tem. Então eu comecei a falar, se Deus me aceita, pra que eu vou seguir a igreja? Pra que eu vou na igreja católica sendo que o gay não vai estar no céu, segundo eles? Então eu me afastei totalmente da espiritualidade e eu peguei raiva, na verdade, por um período. Porque eu não me aceitava homossexual. Eu jogava a culpa muito no meu pai, porque eu fui criado com a minha mãe e minhas 3 irmãs, então eu achava que isso vinha disso, não tive um pai, não tive uma figura masculina para me ensinar nada. Então eu jogava a culpa no meu pai, tinha raiva da religião, então eu cresci aí a partir dos 11 anos eu comecei a ficar revoltado com a vida. Saí de casa, como eu te falei, e... Quando eu tinha uns 17, mais ou menos, eu comecei a sair com os meus amigos ali em Jaú, quando eu já estava em Jaú trabalhando. Comecei a sair com os meus amigos e nessas saídas fui para uma festa uma vez e tive minha primeira relação sexual com uma mulher. Fiquei com ela, e nem lembro muito bem que eu estava bêbado, né? Logo em seguida eu lembro... Foi horrível, né? Não foi bom sim, só que eu não lembro muito bem. Você não identificou, né? Aí eu fui num desfile de moda, vi uma modelo lá, que chama a Jailma. Tipo, eu achei ela linda, maravilhosa naquela passarela. E depois ela era amiga de uns amigos meus, a gente acabou se conhecendo e se apaixonando um pelo outro. Eu gostava muito, pensa numa morena, alta, mulher negra, né? Ela tinha 1,90 m, eu ficava aqui baixinho nela. Às vezes eu precisava levantar o pezinho pra dar um beijo nela. E você é alto, né? E eu sou alto, mas ela era muito alta. Ela, além de ela ser alta, ela usava o salto, né? Modelo, queria usar o saltão e tudo ficava mais alto ainda. Então eu me apaixonei por ela por mim, a gente começou a ter uma relação. Só que não deu muito certo, né? Não dava. Eu vi que eu não dava a atenção que ela merecia, né? Não é atenção a palavra que eu quero usar. Tipo... O amor. O amor que ela merecia, entendeu? Eu não ia conseguir suprir o que ela realmente merecia. E o que tava pesando pra você, E o que tava né? pesando em mim também. Eu não entendia muito bem. Eu tentei, só que daí eu falei... Chegou um momento, como eu via que eu tinha medo também de não satisfazer ela.
Porque sempre que eu ficava com ela, eu tinha bebido, tipo, tinha um... Você tava tempo fazendo alguma coisa pra... tinha que fazer alguma coisa, entendeu? Pra motivar Isso, aquilo, pra né? motivar. Então eu acabei terminando com ela. Logo em seguida eu conheci a Juliana, uma outra garota. Também a gente se envolveu, só que daí eu já tava entrando meio que numa depressão, sabe? Porque eu tinha esse medo de não conseguir, chegar lá na hora H não conseguir. Mesmo assim eu conseguia. Só que sempre teve esse medo. E daí eu fazia de tudo, sempre dava desculpa pra fugir, entendeu? Quando, vem pra casa, hoje não vai dar. Não sei o que tem. Sempre saía pela culatra. E aí chegou o momento que eu terminei também, porque eu falei, não vai dar certo isso. Só que daí eu tava muito mal comigo mesmo. Sem religião, eu trabalhava na fábrica, nessa época eu já era modelista, trabalhava lá na maior fábrica que tinha, e eu lembro que eu entrei um período que eu entrei em depressão. Eu morava na casa, numa república, com mais 3 amigos da cidade da minha mãe, a gente trabalhava todo mundo na mesma empresa, e a gente dividia a casa ali, né? E no final de semana, todos iam para casa dos pais. Eu não. Eu pegava meu carro na empresa, chegava e ia no supermercado, comprava um monte de bebida, garrafa de vodka, fardo de cerveja, me trancava dentro de casa e durante 6 meses, todo final de semana, eu ficava trancado dentro do meu quarto bebendo. Não abria a janela, não abria a porta, não abria nada. Só na semana, quando eu tinha que trabalhar segunda-feira de manhã, que eu abria a porta e saía. Então eu ficava o final de semana inteiro trancado no escuro, tomando, bebendo dentro de casa. Nossa. E isso durante 6 meses. Aí foi Você não aceitava? Hã? Você não se aceitava? Não é que eu não me aceitava, você não tava Eu entrei em entendendo. depressão, porque eu já não conseguia mais ficar com mulher. E eu tava em depressão. E por tava causa fora disso. da E religião, nunca tinha, da espiritualidade. Fora da espiritualidade. Então era cachaça. Tá todo no final de semana desequilibrado. todo desequilibrado. E eu lembro que chegou o final do ano, então, até então eu tinha os meus amigos do rolê, que era o Vinícius, o Adriano, a gente sempre saía junto, ia pra avenida, ia pras festas, eu beijava todos, ficava com todo mundo, eles também. Só que daí, quando eu entrei nessa depressão, eu não falei mais nem com o Adriano, nem com o Vinícius, e me isolei dentro de casa. Chegou dezembro, as meninas, a irmã do Adriano, a irmã do Vinícius e mais uma amiga, me ligou, falou, Tião, eu e as meninas tá indo pro Guarujá, passar o final de ano lá, você não quer ir com a gente? Eu falei, sabe que até que seria que vou bom. dar Eu uma morria de volta. vontade de passar um Réveillon na praia, nunca tinha ido. Falei, eu vou com vocês. Tava com dinheiro, não tava saindo mais, né? Só tava trancado dentro de casa bebendo. Falei, não, eu vou com vocês. Aí nisso, chegou o final do ano, elas passaram em casa, as 3 me pegaram, eu lembro até hoje. As 3 no caminho foram brigando assim pra ver quem que ia ficar comigo. Pra ver qual delas que ia me pegar. É mesmo? É. Aí, Nossa. só que daí chegou lá, sempre enrolando elas, né? Chegou lá no primeiro dia, a gente chegou no hotel lá, colocou o carro lá e foi pro quiosque. No primeiro dia, as 3 já se ajeitou, né? Na praia e eu fiquei de boa, elas saíram do meu pé. Nisso, eu lembro que na noite de Réveillon, desse ano, eu não lembro nenhum ano mais qual que era, mas na noite de Réveillon, elas quebraram a chave do carro. Então a gente precisava voltar no outro dia. Eu lembro que era 7 horas da noite isso. E para achar um chaveiro para ir arrumar a chave do carro 7 horas da noite na noite de Réveillon. Nossa. Isso a gente tentando, achou um chaveiro que cobrou R$ 400 lá para arrumar a chave. Caramba. E nisso, quando a gente tava esperando o chaveiro, elas queriam ir pro quiosque curtir, né? Já tava quase na hora Da era virada. 8 horas da noite, logo em seguida já era virada. Falei, não, vai lá, eu fico aqui esperando o cara. Nisso o cara chegou pra arrumar o carro, tudo, tava ali, arrumou, me deu a chave, paguei ele. Eu tava voltando pra ir lá pro quiosque onde elas estavam. Falei, quer saber, eu vou dar uma volta sozinho. Não vou lá agora não. Peguei uma cerveja e comecei a andar ali na praia, caminhando sozinho. Nisso passou um cara bonito, loiro, maravilhoso. Passou o cara assim me encarando e eu continuei andando. Daqui a pouco o cara veio me encarando de novo. Eu falei, caramba, ele deu a volta só pra passar me encarando. Porque ele passou. De repente ele tava vindo de frente comigo de novo, me olhando. Aí nisso que ele passou me olhando, eu dei a volta, comecei a andar do lado dele e falei assim, só vai ficar olhando, não vai falar um oi não? Eu assim, ó. Boa. Tremendo. Falou, meu, Eu lembro que ele olhou pra mim e falou assim, o que você tem? Falei, que eu nunca fiz isso. Falou, o quê? Você nunca ficou com um cara? Eu falei, não. Então você é o primeiro, vem aqui.
Já me levou pra beira da praia, me deu aquele beijo. Eu falei, não, foi o melhor beijo da minha vida. E eu falei, não, eu decidi, não, eu sou gay, não tem conversa, não tem que ficar tentando ser o que eu não sou. Então, no que eu voltei do litoral, no outro dia que eu voltei pro interior, fui pra Jaú, trabalhei a semana inteira. No final de semana, o que acontece? Eu sempre ia com a minha mãe, com a minha irmã, pra casa da minha mãe. No final de semana eu peguei e fui sozinho. Cheguei lá na casa da minha mãe, oi mãe, tudo bem? Não sei o que mesmo. Ah, bah, vamos no mercado comigo? Falei, vamos. Fui no supermercado com a minha mãe. E na volta, o que acontece? A Rose, a minha irmã, que ela sempre ia comigo, ela sempre teve um jeito de menino, de meninão. De homem. De homem. Sempre teve um jeito de homem. Então, até o apelido dela era molecão. Então, a minha mãe sempre... E nisso, a minha irmã já tinha, o quê? 30 anos. 32 anos, mais ou menos. Aí eu tava voltando com a minha mãe e a minha mãe falou, bah, e a Rose, por que não veio? Falei, a Rose não veio porque eu não chamei ela, mãe, eu vim sozinho. Falei, bah, eu sou meio preocupado com ela. Falei, por quê, mãe? Ela já tá com 32 anos, não arruma um namorado, não fala nada. Sempre que arruma um namoradinho, ela fica uma semana já larga. E, tipo, ela tinha arrumado uns 2 namorados na vida até lá, até aquela época. E sempre um namorinho muito pequeno, muito curto. Aí eu falei, mas ela tem preocupação com o quê, mãe? Não, é porque ela não arruma um namorado. Eu acho que a Rose gosta de mulher. Falei, mas mãe, se ela gostar, a senhora teria algum problema com isso, se ela gostar? Filho, eu não teria problema nenhum se ela gosta de mulher. Se ela gosta de mulher, eu quero que ela seja feliz com mulher. Não é eu que tô beijando mulher, é ela. Esse jeito. Minha mãe, não é eu que tô ficando com mulher, é ela. Não, você aproveitou, mas, né? E se ela for, o que acontece? Eu não vou ligar, filho. Nossa, mãe, mas assim, a senhora desconfia. Mas se eu chegasse na senhora e falasse, mãe, eu sou gay? Aí minha mãe, a mesma coisa, filho, eu ia aceitar numa boa. Eu quero que vocês sejam felizes. Falei, então tá bom, mãe. Vou te falar, eu vim sozinho hoje porque eu vim pra te contar, eu sou gay. Aí minha mãe já... Para, moleque. Para de graça. Falei, não, mãe, eu tô falando sério. Não, mãe, eu tô falando sério. Para de graça, moleque. Aí na hora que a gente chegou em casa, eu sentei na mesa e falei, mãe, eu tô falando sério. Eu sou isso e eu nunca tive um pai. Aí eu comecei a chorar. Aí você soltou. Aí eu soltei e comecei a chorar. Ela veio e me abraçou. Olha, até vontade de chorar. Ela veio e me abraçou e falou, meu filho, vem cá, meu filho, eu te amo. Eu te amo, não importa, isso pra mim não importa. Do mesmo jeito que eu falei que não importa, Rose, não importa pra você. E sabe de uma coisa? Eu até prefiro que você seja gay. Falei, como assim, mãe? Porque eu tive 2 namoradas, né? A Jailma e a Juliana. Ela nunca quis conhecer nenhuma delas. Daí ela falou assim, eu falei, mas por que, mãe? Porque assim eu me sinto a única mulher da sua vida. Caralho, muito bom. Aí ela falou isso pra mim. Aí no outro dia tinha um churrasco de família em Jaú, que ia reunir a família inteira. E eu tinha passado na minha mãe no sábado pra contar pra ela, e eu ia pra uma festa em outra cidade. Não ia voltar pra casa, nem ia na festa da família no outro dia. Você não iria? Mas, mãe, pelo amor de Deus, mãe, eu vim aqui, eu tô contando só pra senhora, mãe. Eu tô contando pra senhora, não vai contar pra ninguém, porque eu tenho medo de preconceito e tudo mais. Beleza, eu fui, cada um seguiu o seu caminho ali. Na segunda-feira eu cheguei, eu sempre tinha mania de sair do trabalho, passar na casa da minha irmã pra fumar um cigarro com ela. Ficava ali fumando, conversando com ela, nisso eu tava lá. Eu cheguei lá, a Rose. Oba! Que história é essa que a mãe contou ontem no churrasco? Minha mãe contou pra família inteira, no outro dia. É mesmo? No outro dia ela falou, não tô nem aí. Quem quiser gostar, que gosta. Quem não quiser gostar também, o problema é dele. Ela te ajudou. Ela me ajudou. Ela te ajudou na aceitação. Ela contou pra família inteira, no outro dia. Aí todo mundo assustou. Aí todo mundo assustou. Só que daí... Nisso eu tive alguns namorados, tive algumas relações. Já morei junto por 3 anos com uma pessoa. E só que eu não estava preparado para isso ainda, porque faltava alguma coisa, né? Faltava a espiritualidade, faltava muita coisa, porque eu era até então eu era transtornado, revoltado com o pai, revoltado com a igreja. Aí você descontou tudo nos Só brothers. que mesmo assim, faltando a espiritualidade, eu sempre fui muito aberto para a espiritualidade. Como eu falei, eu nasci na igreja católica, fui batizado na igreja católica, mas eu já cheguei em centro espírita, já fui em várias igrejas, umas 4 igrejas evangélicas, já frequentei também até a Umbanda, já fui.
Então eu sempre fui muito aberto a conhecer e sempre tive muita curiosidade. E nunca tive preconceito de religião nem preconceito de nada. E só que daí, depois, quando eu cheguei em São Paulo, que eu teve toda aquela história, fui pra ilha, aconteceu tudo aquilo. Comecei a trabalhar junto com o Rafa, né, na construtora. E nisso o Rafa falou, Tião, vou te levar num lugar que eu acho que acho que você vai gostar. E aí ele me levou para conhecer a ayahuasca. Quando eu Quem que te lá- levou? O Rafa. Ah, Só que daí chegou O que lá... que aconteceu? Um cara sem espiritualidade nem nada foi pra ayahuasca, o que que aconteceu? Ah, eu cheguei lá, tomei a ayahuasca, apareceu o Espírito Santo. Tipo, a turma fala alucinógeno. Não, Que ele é seja. andriógeno. Ele é para dentro, Na não verdade, é pra um fora. enteógeno. 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 Perdão. Mas Eu falei a errado. turma tem um preconceito, até fala, vai tomar um chá alucinógeno, mas que alucinação é essa? Porque você vai lá, você toma um chá, você vê o Espírito Santo batendo a asa pra você e emanando aquela energia. Então isso é muito... Eu lembro que aquele dia eu senti um amor tão grande dentro do meu coração que até me arrepia. Porque mudou a minha percepção de tudo. A partir daquele momento eu acreditei. Eu acreditei e as coisas começaram a mudar na minha vida. Aí eu comecei a fazer minhas meditações, comecei a meditar todos os dias. Eu parei, eu fumava cigarro, não fumo mais. Eu bebia, não bebo mais. Usava droga. Usava droga, não uso Não uso mais. mais. Então, e a questão da sexualidade também mudou, virou a chave pra mim. Porque hoje em dia eu não me permito mais aventuras. Colocou um filtro, né? Eu tenho uns 3 anos já que eu não tenho relação com ninguém. Então, isso... E eu tô tranquilo, eu não tenho mais, eu não... Como fala? Você mesmo Eu não- se satisfaz com você mesmo. Isso mesmo, na verdade eu não tenho mais Você não atenção. procura Eu falo nada até que eu sou um ninguém. ex-gay. Porque eu não... O que é o gay? É o gay que fica com o homem. Então, não fico mais, não sou mais. Então, hoje eu tô tão Engraçado, tranquilo, né? hoje eu tô focado na minha vida, no meu ser, no meu trabalho, na minha família, Nas pessoas ao nas seu pessoas redor. ao meu redor. Então, hoje eu tô assim, eu me sinto uma pessoa realizada, porque eu tenho muita como falo, como que eu vou falar? Gratidão. Muita gratidão e também muitas Muito amor. Uma completude? como fala, espiritual, muito... Você é um cara Caramba. muito espiritualizado hoje. Hoje eu sou muito espiritualizado. Tem muitas... Porque a espiritualidade tá em você mesmo. Exatamente isso. Não veio a palavra agora para eu lembrar, mas é isso aí. Hoje eu faço minhas meditações, eu tenho minhas conexões. Hoje eu tenho muitas conexões espirituais. Então, eu faço meditação todos os dias, eu acordo de manhã, faço minha meditação, antes de dormir eu faço minha meditação, faço minhas orações e tenho conexões espirituais que são fantásticas, que eu até já contei pra vocês algumas vezes, algumas Nossa, coisas. nossa. Porque eu nem vou contar aqui, senão eu vou falar, esse cara é doido. Mas Mas que é isso. bonito, amigo. Mas é isso, a história é essa. Incrível. Caramba. E eu sei que um dia. Não, eu falo, tem 3 anos já que eu não tenho nada, mas eu sei que um dia Deus vai colocar, Deus tem o melhor pra mim. Uma hora ele vai colocar uma pessoa na minha vida pra seguir do meu lado e ter uma coisa mais séria, uma Homem ou coisa mulher? mais. Que seja homem ou que seja mulher. Aí, entendeu? agora eu gostei. Mas Tanto faz, irmão. É o que vai mas te fazer feliz. Se for pra ser, vai ser. Tudo na entendeu? sua hora, né? Tudo na sua É hora. isso. É que quando eu entendo isso, porque hoje já não existe mais gênero, né? Né? Existe energia. Isso. Existe pessoas. É isso Cada mesmo. pessoa, ela tá dentro de uma energia, independente do que ela é. É isso É mesmo. se bater ali e vai acontecer e tá tudo bem. E não importa. Porque O importante essa é o que vai frequência te se completar, identifica, né? Exatamente. Meu, que da hora, hein, meu? Nossa, tô muito feliz de ter ouvido sua história. E depois de tudo isso, toma um pouquinho de água que eu vou até fazer essa pergunta pra você, porque todo mundo que vem aqui no podcast, ele tem um momento que a gente abre o microfone pra você poder falar uma palavra pro mundo, sabe? O que você... Um grito, assim, sabe? De mudança, sabe? De se expressar, de mostrar do que você sente, o que mudou sua vida, o que você quer pro mundo, sabe? Melhorar em algum sentido. Seja foda. Como minha história diz, né? Eu sempre trabalhei muito, desde a minha infância.
Tipo, sempre de domingo a domingo, não tinha tempo ruim, era sol, era chuva, era frio, era calor. E durante esse período algumas pessoas sempre disseram, né, que trabalhar muito, focar demais no trabalho, atrapalha a vida. E o que eu digo o que eu sempre digo é que não existe uma separação entre a vida pessoal e a vida profissional. O que existe uma vida. Ai, me enrolei. Pode ficar de novo? Ele sempre fica Vamos nervoso, lá. ele esquece. Faz natural, nego. Não precisa olhar. Fala do que você tá sentindo. Tá bom. Fala o que você tá Isso é uma sentindo. mensagem pro mundo. Seja foda. Então, como eu sempre disse, desde a infância, trabalhando muito, sol, chuva, frio, calor, e sempre focando demais, de domingo a domingo. E algumas pessoas sempre dizem, às vezes, que muito trabalho atrapalha a vida. Só que Não, vou tirar esse celular daqui. Não, vou tirar. deixa eu ler de novo, vai. Não. Não, eu só quero ler pra mim Aqui, a recordar. gente tem uma regra aqui no podcast que a gente não pode ver. Existe, Tá mano. sentindo no peito, mano. É no peito, irmão. Mano. No peito, Tá. pai. Então a mensagem pro mundo é: seja foda. Seja foda. Desde a minha infância, como a minha história já disse, é muito trabalho, né? De domingo a domingo, sol, chuva, frio, calor. E muita gente já disse, muito trabalho, foco demais no trabalho, atrapalha a vida. Mas não atrapalha a vida. A vida é uma só. Não existe setores da vida. Ah, o lado profissional, o lado pessoal. É um só. Então, você tem que focar sempre no agora, no que você está fazendo. Então, se você está trabalhando, beleza, tá tudo bem. Se você está cuidando da sua vida pessoal, tá tudo bem. A vida é uma só. Então, você não pode ter essa separação. Você tem que se dedicar 100% em tudo que você faz. Então, se você está trabalhando, foca 100% no seu trabalho. Se você está cuidando da sua vida pessoal, foca 100% na sua vida pessoal. Foca no seu agora. Foca no aqui, no agora sempre. Porque não existe passado, não existe futuro. O que existe é o agora. Então, faça o máximo que você puder em tudo que você estiver fazendo. Tá vendo? Amigo, com você, cara. parabéns, hein? Deu certo? Parabéns, amigo. Valeu, Da viu, mano? hora. Incrível. Caralho. Te amo. Também te Incrível, amo. Da hora. incrível mesmo, velho. De verdade. E a Obrigado. gente vai finalizar agora. Vamos. Porque acho que foi o podcast que eu mais falei, né? Não. Não, hoje eu queria que ele falasse, porque tava engasgado isso nele. E eu tô muito feliz de ter ouvido sua história. Foi lindo demais. Teve vários detalhes que eu não sabia. E agora eu sei porque... Nunca sentou pra contar Agora eu a sei história, porque você... assim. Agora eu sei porque você é o nosso fiscal. Aí, tá vendo? É muita responsabilidade. Olha, desde ele pequeno, não mostra né? nem a garrafa, ó. Bora fazer propaganda da garrafa. É ó. lógico, não pode fazer. A Cristal ainda não tá patrocinando. Cristal, ó, deixa aí, ó. Fica Deixa pra aí. vocês. Deixa aí. Vamos patrocinar o podcast. É isso. E acho que é isso, né? Quer encerrar aí? Chega por Encerra aí. hoje. Você falou Vai que pra louco, fala alguma coisa. vai, eu vou Eu? deixar, Encerra aí hoje. Arro! Gente, queria muito agradecer a presença de todos que estão nos assistindo, que vai nos assistir ainda. Se você tem um amigo que se identifica aí com o nosso convidado, qualquer um de nós aqui, compartilha nosso vídeo, se inscreva, deixa seu like, a sua movimentação na internet é muito importante, desde o seu likezinho, seu compartilhar, esse faz toda a diferença na vida e no mundo. Então, queria muito agradecer aí vocês, ao Tião, Obrigado, ao meu parceiro. Salve, E tamo que vocês junto. fiquem com Deus, que Deus acompanhe a vida de vocês e muito obrigado, viu? Que Deus te guie e te O ilumine Despertar nessa Cast. caminhada. Gratidão. É isso.